Coutinho, bem-vindo. Bom dia pra você. Bom dia, lindão. Firme e forte. Zerado. Animado pra uma sexta-feira. Já fiz academia. Hoje tem Fibonacci. Hoje tem a recomendação pro final de semana, não é? Então, Fibonacci. É o Fibonacci, que é o cachorro que o Coutinho tem. E Fibonacci, a comemoração de uma sexta-feira, depois de uma semana de muitas vitórias e acertos gráficos. Falar nisso, índice futuro, dólar futuro, sextou com o IPCA 15. Vai, Coutinho. Bora, vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. O índice a priori restrito abaixo do nosso número que vai se tornar referência. 1,23960. Então, assim, o índice cai, lateraliza, lateralização ruim, cai. Então, o índice é baixista, faz um harmônico, ou seja, sobe e desce, numa figura de envelope de alta. Então, tá aí gerada a nossa dissonância. Day traders de plantão pode subir na questão do envelope de alta, pode cair na questão do rebatimento da resistência. Fiquem atentos, eu acho que pode dar uma bela de uma oscilada. O dólar, então, nem se fala, né? Dólar aqui, mega zoom para vocês. Olha só, candle de ontem. Pavio superior, pavio inferior. Dólar tem vol, né? O Leozinho cantou aqui R$ 5,87. O dólar tá sentado em cima de duas linhas, dois suportes. Então você tem aquele número que atingiu, então tá encerrada aquela operação cujo objetivo era R$ 5,914. Você tem mais um suporte a R$ 5,90. Então o dólar, ele deveria repicar em função de bater numa expansão de Fibo, uma dissonância. Tem o mercado baixista. Então assim, índice dólar, ambos em ponto de inflexão, nesse cenário que a gente vem narrando para vocês, que não tá fácil. Então, por favor, para não estragar a sexta-feira, atento no mini índice e atento no mini dólar. Porque o teu recado embora o dólar esteja com uma pressão baixista, graficamente há uma região de cuidado. Eu tenho dois suportes aqui, ó. Eu tenho aquele R$ 5,914 e tem um suporte anterior, que de 12 de dezembro, a R$ 5,090. Então pode faz repicar. Todo sentido esse cara dar uma repicada. Embora não perca a tendência de baixa? Embora não perca a tendência de baixa. Ele só dá uma repicadinha, mas mantém viés baixista, tá dentro do canal. Olha, um contraponto ao fundamento gráfico hoje é o fundamento noticioso, diante da moderação do discurso do Trump, e o fundamento do que aconteceu na China, que é até legal para a gente revisitar o índice, Coutinho. É uma parte bem valiosa essa da sua primeira leitura para boa parte do público que espera você nessa abertura, né? Na faixa das 9. Por quê? Porque eu vejo ainda o índice tímido, perto do que a gente pode alcançar ao longo do dia, se encorpar a inspiração da China. A China, ela conseguiu entregar via índice Xangai uma alta próxima a 0,8 e Hong Kong acima de 1,5%, em cima de um Trump mais amigável com os chineses. Quando a Bolsa da China dá uma destravada, invariavelmente isso contribui para a Bolsa brasileira. Nós temos só 0,15% de alta. No caso do índice, a gente vinha de um abaulamento, não é que você nos explicou, então um certo cansaço na toada de alta. Agora dá para imaginar, pensando nesse fundamento de mais empurrão comprador para a Bolsa brasileira, que a gente consegue reverter o que o abaulamento já vai entregando, que é uma reversão, quer dizer, reverter a reversão vai ficar ruim de construir, né? Mas você entendeu o que eu quero dizer. Entendi. O abaulamento ele vai dizendo, o índice está com cansaço, ele está cansado, ele vai começar numa toada de baixa. Só que os estímulos das notícias sugerem o oposto, sugerem que a gente pode ter sim uma pegada de alta para o índice. Quem ganha essa queda de braço? Então, se você olhar a figura, Léo, ela ainda é um envelope de alta. Então, se você for fazer certinho, ao final de uma alta você tem uma resistência, embaixo você tem um suporte, mercado sobe, mercado lateraliza, mercado sobe. Então, assim, se você olhar o macro em termos de curto prazo de tempo, ou curto prazo, você tem altista. A minha preocupação é que, quando você olha para o índice, ele está fraco, ele está sem força, a liquidez da Bovespa, da B3 está lá embaixo, e a gente não consegue romper esse 123 e esse 124. Então, assim, vai depender muito desse cenário externo e desse otimismo que você está falando, para a gente ir naquele que é o meu número, 126.170. Então, assim, o raciocínio não está errado. É só realmente assim, né? A gente está tentando prever o candle do dia, né? Sim. Nesse cenário extremamente ruim como está o nosso, tá muito difícil. Então, o índice dólar em ambos em pontos de inflexão. O índice, ok, concordo contigo, ele é altista no curto prazo. A galera só precisa animar. Fato. Dá para considerar um mini envelope de alta ali? Esse sobe e lateraliza, né? Aqui, ó. É isso.
Beleza. Então sobe, lateraliza, sobe, cunho altista numa tendência de baixa. Então gera uma dissonância. Então o pessoal lá vai ter que combinar a regrinha com eles lá pra galera dar uma animada. E é interessante isso, né? Você é um cara que, de maneira isolada, enxerga a variável gráfica sob a luz de Fibonacci. E não só esta evidência existe para pautar a negociação. Você tem essa evidência, você tem as notícias, você tem os fundamentos macroeconômicos, você tem para alguns operadores o fluxo. Isso é interessante. E o Coutinho, graficamente, é a autoridade que é para a gente pensar. Legal, Coutinho. Bom, tá na hora da gente fazer o aprofundamento. Eu vou partir para o release da inflação, como você está habituado nas nossas coberturas especiais do IPCA. Só antes, o Diego tem algumas pendências. Ele tem balanços para pagar e tem uma ou duas das realizações de agenda. Uma eu tenho certeza que aconteceu às 8h30. Não sei se tem outra no seu radar. À vontade, você, Diego. Bora lá então, Léo. Bom, primeiro com os balanços que saíram lá nos Estados Unidos, tanto de Verizon quanto de American Express, era a expectativa que ambas as empresas divulgarem agora no pré-mercado. E saíram, tá? Lucro por ação de Verizon, o ticker é VZ, veio por $1,10, se esperava $1,09, então basicamente em linha com o que o mercado antecipava. A receita veio em 35,7 bilhões de dólares, o estimado era 35,33 bilhões. Agora para o guidance, daqui para frente, está estimando um EBITDA ajustado de mais 2 a mais 3,5% em 2025, enquanto o crescimento da receita de serviços sem fio para 2025, segundo a Verizon, está estimado entre um crescimento de 2 a 2,8%. Falando agora da cotação de momento dos papéis de Verizon, VZ agora sobe 0,82% no pré-mercado americano. Indo para os balanços de American Express agora, lucro por ação foi de $3,04, o estimado era $3,02 em algumas casas, em outras era exatamente de 3,04, então tá bem próximo também do que o mercado antecipava. Receita veio em 17,18 bilhões de dólares, se esperava 17,2 bi, portanto levemente abaixo do consenso do mercado. Para o ano de 2025, a expectativa ou guidance para o lucro por ação da companhia é de $15 a $15,50. A estimativa dos analistas era de $15,24, ou seja, está bem em linha com o que o mercado antecipava. Já a meta de crescimento da receita para longo prazo está um aumento de 10%. No pré-mercado americano, os papéis de American Express AXP estão caindo 1,08%. Ok, obrigado, Diego, pelo panorama. Pagamos então os balanços e vamos para a análise gráfica para você que monitora o mercado americano. Temos então Verizon e American Airlines. O Coutinho dá o seu recado. Bora, então vamos lá. No caso de American Airlines ou American Express, lindão? American Express. Perdão, tá, American bora Express. Lá. Lindão, gráfico, olha só. Isso aqui para quem tá posicionado em Brava, isso aqui deveria ser o futuro de Brava, né? Mercado sobe, Brava ainda tá na longa lateralização para subir. Então, se tudo der certo com Brava, esse aqui vai ser o gráfico final de Brava 3. Sobe, lateraliza, sobe. Cota $325,87. Próximo objetivo, 333, 349. Quem tá comprado tá bem comprado. Ativo de manutenção. Cola stop e dá uma empurrada. No caso de Verizon eu já dei uma olhadinha enquanto o Diego falava. O gráfico, vamos traçar um paralelismo. Netflix, é o gráfico de Netflix, tá? Legal então, isso. Então, assim, você tem uma compra sob suporte numa reversão. Então, tá aqui em homenagem ao meu querido abaulamento. Então, olha só, ele deu aquela abaulada, virou. Figura gráfica ruim, a compra se torna especulativa. O objetivo do ativo, $42,52. Cota 3,938 no pré-mercado, sobe 0,51. Não é a minha melhor opção. Eventualmente, quem está comprado respira, mas quem está fora, neste aqui, eu não entraria. 9h13, maravilha, meu caro Coutinho. E o Diego tem os dados de agenda. Exatamente. Agora, transações correntes e investimento estrangeiro direto aqui no Brasil. Primeiro, transações correntes que vieram numa queda de 9 bilhões de dólares, quando o dado anterior foi de 3,06 bilhões. Portanto, acelerou essa queda no saldo da conta corrente brasileira. Já o investimento estrangeiro direto somou 2,8 bilhões nessa última leitura de dezembro, tendo vindo de 7 bilhões, então deu uma bela de uma queda em relação ao investimento estrangeiro direto na comparação mensal, ainda assim ficou no positivo. Obrigado, Diego. São 9h14. Bom, deixa eu ver se tem alguma novidade. Eu posso partir para o release do IPCA 15. Olha, o dólar está caindo 0,30. Deu uma diminuída no viés de baixa. O índice futuro virou. O trio Los Angeles
já posicionado. Nós temos 123.025, mínima intradiária para o Ibovespa Futuro. Estamos então renovando mínimas no índice futuro. Curva de juros mantendo aquela essência, tá, amigos? Nós temos na ponta longa uma queda e nós temos na ponta curta e média uma alta em resposta ao IPCA 15 mais salgado. Temos o Coutinho, então, para a gente revisitar. Veja, a moeda americana, você tem chamado a atenção para um eventual repique. Bom, estamos indo nessa direção mesmo, porque caía 0,50, agora está caindo 0,30, quase 0,28% a gente chegou a flagrar. Já o índice futuro virou em cima também do seu racional, certo? A fotografia do Indifut mostrava certo cansaço de alta e uma pegada de curto prazo mais baixista. É você. Isso, é isso daí. Olha só, pessoal. O dólar do seu lado direito, zoomzão, tá? Então tá aqui, ó, R$ 5,914, expansão do FIBO suporte. R$ 5,901 é um suporte que tem um colateral ali de 12 de dezembro. Então assim, o dólar deveria, pela formação de candles, cair menos. Hoje seria o vira, segunda-feira seria o sobe. Então eventualmente não precisa nem subir hoje. Só ele fazer um hamburguinho e virar, o dólar já desacelera. Então reitero, day traders de plantão, para não estragar o final de semana, atento no dólar. No índice do seu lado esquerdo, é o que o Léo comenta. Olha só, eu tenho um envelopezinho, só que já abaulou, começou a perder, o mercado tá ruim. Então, assim, muita atenção. Quem tiver o direcional, eu posso até pagar, ou seja, o índice para cima, perdão, o índice para baixo e o dólar para cima. E aí aquilo que o Léo comentou, eu levo, lógico, em consideração todo o resto para fazer análise de risco do que eu tô lendo para ver se tá certo. E aqui eu doso se eu vou operar um mini contrato ou um contrato cheio. Perfeito, quer dizer, você avalia a direção gráfica com base nesse teu know-how, que é bastante claro, e você mede, a partir das outras variáveis, a probabilidade maior, né, de isto acontecer ou não acontecer. Tem dia em que as variáveis estão muito alinhadas, né? O gráfico sugere que é para baixo e os fundamentos todos paralelos também. Aí é aquele dia em que você vê menos risco, né, e maior prêmio potencial, ainda que seja irônico. Geralmente você vê mais risco quando você tem mais prêmio em jogo. Mas quando você tem uma direção clara e os fundamentos sugerindo esta mesma direção, você tem menos risco e até um possível retorno mais interessante. Quebra até um pouquinho a lógica clássica. Legal você pontuar isso, Coutinho. Nós temos 9,16. Deixa eu trazer aqui para vocês o release do IPCA 15, referente a janeiro, que trouxe uma foto mais salgada. Vou colocar na tela aqui, ó. IPCA 15 é de 0,11 em janeiro. Olha só a tabelinha. Em janeiro de 25, então, 0,11. Isso na comparação com dezembro de 24. Lembrando que o IPCA 15, ele tem uma lógica metodológica diferente do IPCA cheio. Qual a principal diferença? Apenas o período em que são monitorados os preços. Todo o IPCA 15 tem esse 15 porque se refere aos 15 dias do mês vigente. Ou seja, se é o IPCA 15 de janeiro, tem ali 15 dias de monitoramento dos preços de janeiro e os últimos 15 dias do mês imediatamente anterior. Então o IPCA 15 de janeiro tem os 15 dias de janeiro e os últimos 15 dias do mês de dezembro. Isto posto, o IPCA 15 de dezembro foi de 0,34. Então, de um lado, nós temos um arrefecimento em comparação com o IPCA 15 imediatamente anterior. Por outro lado, é um IPCA 15 de janeiro mais salgado do que estava sendo colocado na conta. Em relação ao janeiro de 2024, desaceleração. O janeiro de 2025 apresentou 0,11, o de 24 havia apresentado 0,31. No acumulado do ano, claro, só saiu um IPCA 15 referente a 2025, então o valor dele já é o acumulado no ano de 25, coincide 0,11. Agora, o acumulado nos últimos 12 meses bota inclusive o IPCA 15 em cima do teto da meta. O teto da meta é 4,5%, o centro dela 3%. E nós já estamos entrando em 2025 com o teto da meta ali sendo honrado, né? Praticamente no limite do estouro dela, em 4,5%. Aí a gente começa a avaliar o qualitativo. Aqui nós temos na tabela, linha a linha, como foi o IPCA 15 por dentro. Então aqui a comparação, ó, de dezembro para janeiro. Tanto é assim que o índice geral, confirmando a tabela anterior, saiu de 0,34 em dezembro para 0,11. Vamos ver por dentro. Alimentação e bebidas. Houve uma desaceleração. Isso é ótimo. Por outro lado, o patamar ainda é elevado de inflação nas bebidas e nos alimentos. Nós saímos de 1,47, mas ainda estamos acima de 1 ponto, 1,06%. A excepcional notícia passa por habitação. Tá mais caro ou tá mais barato morar?
Tá mais barato morar, na média, no Brasil, considerando energia elétrica como uma das variáveis, por exemplo. A habitação saiu de uma deflação de 1,32 em dezembro para uma deflação maior ainda, de 3,43%. Então, esta é a boa notícia para você pensar na descompressão. O que, por outro lado, pode atenuar um pouco essa fotografia de alta. Como é que eu vou construir esse texto, hein? Veja, a fotografia de alta, ela mais salgada do que o consenso, é percebida negativamente pelos operadores de mercado. Só que, se você considerar que o que contribuiu para a desaceleração de dezembro para janeiro foi, em especial, a deflação da habitação, você pode concluir também que não há uma descompressão nos preços generalizada. Você tem um item arrastando mais fortemente e os outros itens puxando. Exceção feita aqui a despesas pessoais e habitação, amigos, todos os outros itens estão salgados. Ou aceleraram ou desaceleraram timidamente frente ao patamar. Vocês estão compreendendo? Se não estiver ficando claro, me escrevam aí no chat, tá? Porque onde eu tô querendo chegar? Alimentação e bebidas desacelerou. Isso aqui é comemorável. Mas olha o patamar. A gente ainda está com uma inflação de 1% nos alimentos e nas bebidas. Isso tem um impacto enorme no orçamento da população mais pobre e, portanto, um impacto enorme também na popularidade de qualquer governante. Artigo de residência inflacionou. Vestuário inflacionou. Transportes inflacionaram. Saúde e cuidado pessoal inflacionou. Despesa pessoal desacelerou. Aqui sim uma desaceleração bem interessante. Saiu de 1,4 para 0,4. Não dá para falar a mesma coisa de alimentação e bebidas. Você saiu de 1,4 para 1,06. É quase de 1,5, vai arredondar para cima, para 1,10. Então, que bom, desacelerou, mas o patamar ainda é elevado. Em despesa pessoal, não. Saímos de 1,36 para 0,4. Aqui é uma desaceleração um pouco mais forte. Qual a má notícia? Despesa pessoal pesa muito menos na composição do IPCA. Quando você vai para a educação, acelerou. Quando você vai para a comunicação, acelerou também, embora essas duas linhas com mais timidez. Estão percebendo? Se a gente pegar a difusão, olha quantos itens aceleraram. E mesmo que desacelerou alimentação e bebidas, desacelerou pouco perto do que precisava desacelerar para a gente ter um alívio maior. A habitação é que acabou segurando mesmo a inflação de janeiro. Então eu vejo de maneira isolada a habitação tentando tapar as goteiras ali. Só que ela não dá conta de tudo, né? Então, amigos, no fundo é isso. É um IPCA 15 já mais forte do que imaginado, embora contido muito em função da habitação ter sido tão deflacionária. Bom, já eu volto aqui para a gente continuar e fechar até as 9h30 a parte do release. Vamos entender aqui, dentro de cada grupo agora, o que mais chamou a atenção é a parte da Xepa. É a Xepa Amanhã TC News. Vamos ver a alimentação, o que mais acelerou, o que mais desacelerou. Mesma coisa em habitação, volto já. São agora 9h22. Coutinho, vamos lá para esse dólar. 0,32, aqui não vai ter notícia. O Indifut tá uma briga danada, Coutinho. 0-0 cravado, viu? Lateralizado, Léo. Olha só, dando um zoomzão aqui. Mercado praticamente deu uma guepadinha para cima e volta. Volta no nível do dia anterior, dia 23. Então a gente tá aqui ainda, o índice ainda tá se decidindo e aí você nota, né? Olha só, um topão aqui acima, outro topão acima. Então assim, o índice no intraday agora, baixista. Então, por favor, fiquem atentos. Dólar do seu lado direito, praticamente a mesma coisa, né? Esse FIBO a gente pode apagar. Dólar gapa para baixo, volta para cima, rebate aqui no 901, ó. Ele respeitou aqui o 901, volta, ainda em tendência de baixa, só que aqui um pouco mais lento. Tem que primeiro virar uma figura de alta para depois fazer aquela possível alta que eu cantei. Difícil? Negativo. Olha só aqui, ó, fundão aqui mais baixo, canalzão de alta desenhado. Então, essas são as figuras que eu me basearia se eu tivesse aí na trincheira batendo boletinha de day trade. 9h23, atenção, vamos completar aqui a cobertura especial. Ó, em alimentação, o que aconteceu, tá, amigos? Tomate, 17,12% de encarecimento. Tomate mais caro. Café moído, 7,07% de encarecimento. Nas quedas, a batata inglesa caiu 14% e o leite longa-vida recuou praticamente 3%. Alimentação fora do domicílio. O lanche subiu 1%, refeição também 1%.
desaceleraram em relação ao mês anterior, mas ainda estão subindo. Transportes. Passagem aérea subiu 10%. Ó, da mesma essência aqui. Se você tem alimento subindo e isso impacta muita gente, você, por outro lado, tem passagem aérea subindo e isso impacta pouca gente. No relativo, pouca gente. Então o governo tende a dar menos atenção para essa linha. Combustíveis. Aumentou o preço do etanol em quase 1,6%, do óleo diesel em 1,10%, gás veicular em 1% e gasolina em 0,53%. Aí nós temos aqui, ó, reajuste nas tarifas no campo dos transportes. Esse aqui é um ponto importante, ó. Janeiro é mês de reajuste em várias praças do Brasil, né? Nós tivemos, ó, Belo Horizonte, 4% de alta em função do reajuste de 9,5%. Rio de Janeiro reajustou em 9,30% as passagens. Salvador, 7,69%. São Paulo também vai ter, ó. Em São Paulo o reajuste vai ser de 13,64%. Aumentou táxi, trem, metrô e assim vai. Agora eu queria falar de habitação. Achei aqui, ó. Então, habitação, energia elétrica residencial. Subitem com maior impacto negativo. Recuou 15,46% em janeiro. Então não há dúvida, a energia elétrica contribuiu muito para conter uma inflação que já superou o consenso. A queda registrada é em decorrência da incorporação do bônus de Itaipu. Por isso, a expectativa já era de um IPCA 15 mais contido, creditado nas faturas emitidas no mês de janeiro. Então, as faturas do mês de janeiro tiveram uma queda em função do bônus de Itaipu. Isso se refletiu num recuo médio de 15% pelo Brasil. Também habitação, taxa de água de esgoto. Subiu 0,86%, reajuste de quase 10%. E nós tivemos o gás encanado avançando 0,62%. Então, cuidado, tá? O qualitativo desse IPCA é bem questionável, porque você teve, em função do bônus de Itaipu, uma contenção. Não dá para contar com o bônus de Itaipu em todas as próximas fotografias do IPCA 15, obviamente, ou do IPCA cheio. Então, muito cuidado. Eu vejo com preocupação. Já se falava num consenso negativo ou no 0 a 0, veio em 0,11 e com o bônus de Itaipu. Quer dizer, imagina se não tivesse o bônus de Itaipu. E todas as linhas praticamente avançaram. A desaceleração de alimento e bebida preocupa, porque a gente ainda tem um patamar elevado. São 9h26. Você curtiu a cobertura especial do IPCA 15 aqui no seu Manhã TC News. Deixa eu mandar um abraço e convocar os aplausos do auditório para Bárbara Venuti, a mais nova membro do YouTube do TC. Maravilha, muito obrigado, Bárbara. 7,99. Cafezinho, Lucas Uti, café hoje é por minha conta. Com a assinatura da Bárbara, deixa comigo. Quero café! É, todos nós, e mais barato. A Bárbara Venuti agradecendo aqui pelo nosso trabalho com esse simbólico 7,99 da assinatura. Se você ainda não é membro do YouTube do TC, seja. Isso te dá prioridade na hora de interagir com a gente, tá bom? Um abraço aqui, ó, para o Ale Martins, também para o Elo Kleimber, para o glorioso Marcelo Raul Coutinho. Não me é estranho esse nome, hein? Tá aqui também o Rafa Santos, o Juliano, o Elo Kleimber, falei dele. Agora a Bárbara Venuti, mais nova, membro do YouTube do TC. O Juliano Ramos, um abraço ainda para o Gabriel Pasqualini. Cadê a inflação do sorvete? Olha aí, inflação do sorvete. Isso. O Lucas Carvalho, hoje é dia de comer picanha. Ah, por sua conta, hein, Luquinhas? Quem mais? Alessandra Canal. O glorioso Juliano. Também tá por aqui o Olha a Faca. Para lembrar do glorioso... A articulação, meu. Patrick, lá do Zorra Total. Lembra do Patrick Olha a Faca? Ele era um personagem que falava, olha a faca! Fez um sucesso. Acho que é a inspiração aqui do perfil Olha a Faca. Também o Norberto e o glorioso Juliano Ramos. Muito obrigado a todos vocês. Mais de 1.800 pessoas numa sexta-feira conosco. Mais de 900 likes. E agora, Coutinho, é o seguinte. Nós perguntamos para os nossos ouvintes qual patamar seria factível para o Bitcoin até o fim de 2025. 24% entendem que o Bitcoin estará próximo dos 100 mil dólares ou abaixo dele. 34% apontam para 125 mil dólares. 25% apontam para 150 mil dólares. E 16% apontam para 200 mil dólares ou mais. Vamos para o gráfico de Bitcoin? Traz aí pra gente. Vai, Coutinho. Bora, vamos dar uma olhada no Bit. Enquanto o Cleiton Mota acaba também de se tornar mais nosso assinante aqui. Opa, mais um? Aham! Aê, Cleiton Mota! Mais um membro do YouTube.
Bem-vindo, Cleitão. Obrigado, meu garoto. Vai lá, Coutinho. Bora, lindão. Vamos lá. Olha só, Lindão, o bit tá assim, né? O bit tá num envelope de alta, sobe, lateraliza, sobe. Bitcoin não pode perder 99 mil dólares, tá? Pra não estragar essa figura toda. Ou seja, ela tá dentro de um canal cuja mínima do Bitcoin é 92. Então, em teoria, o Bitcoin poderia oscilar de 108 a 92 sem nenhum problema. Como eu tenho um envelope de alta extremamente bem desenhado, cuja mínima é 99, então a gente vai cravar que o Bitcoin não pode perder 99 mil dólares. Do jeito que tá excelente. O mercado sobe, longa lateralização sobe. Se você quiser, dá para dar uma fibada para a gente começar a falar de objetivos para Bitcoin. E aí você tá falando de 121 mil dólares o primeiro. Se tudo der certo, o Bitcoin vai a 142 mil dólares só nesse movimento. 9,5, fechado. Então, Coutinho cravando, suporte de 99 mil, muito sólido, dificilmente o Bitcoin perde esse suporte e com uma projeção altista ainda, certo, Coutinho? Altista. Agora, daí a falar 200 mil dólares é um puro exercício de imaginação hoje, né? Pode acontecer? Pode. A probabilidade... Ainda mais o Bitcoin, né, que não tem lastro... Ele depende muito da crença das pessoas e depende cada vez mais de acenos, como por exemplo de estados. Se os Estados Unidos anunciam uma reserva de Bitcoin, nossa, meu amigo, 200 mil pode ficar até barato. Nós temos 9 horas com 30 minutos, 9h30, portanto, de olho na agenda. Atenção, o que está previsto para essa faixa das 9 da manhã? Nós temos uma reunião do Lula, que em tese começa agora, envolvendo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Rui Costa, da Casa Civil, Carlos Fávaro, da Agricultura, Esther Dweck, da Gestão, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e outros personagens, tá? Outras autoridades. Todos reunidos claramente para tratar da inflação dos alimentos, que tem sido uma pauta muito cara para o governo nos últimos dias. Vamos ver o que é que sai dessa reunião e se há um alinhamento de comunicação para evitar os ruídos desnecessários que a gente ontem acabou mapeando aqui na nossa cobertura. São 9h31. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver se tem novidade no dólar e no Indifut. Indifut no 0-0. O dólar tem novidade sim, Coutinho. O dólar aprofundou viagem baixa. Agora tá voltando a cair 0,50%. Para quem monitora na unha, há pouco tava caindo 0,28%. E aí, Coutinho? Ainda em cima desse suporte a R$ 5,901. Então, assim, a Baolô caiu. A figura é muito ruim, tá, Léo? Então, assim, é difícil de cravar, né? Porque, assim, eu tenho um pivôzão aqui bonitão para subir. No curto prazo, eu tenho um canal, tenho dois suportes. Então, assim, ok, eu acho que, assim, o dólar, a gente decreta mesmo que ele caiu a hora que ele perdeu 5,901, e aí eu vou pegar simplesmente como mínima, 5,893. Então, vamos cravar 5,89. Então, assim, perdeu 5,89, ok. Aí acho que a gente pode falar que o dólar efetivamente ou continuamente deveria fazer manutenção baixista. Legal, Coutinho. Ó, um ponto importante para todo mundo monitorar, passa pela tabela da volatilidade lá nos Estados Unidos, que segue num molde parecido com o da abertura do programa. O DXY tá caindo 0,50%. Olha o 107,500. Suporte relevante. Coutinho, vamos pro DXY. Se esse DXY perde o 107,500, você pode ter um movimento de realização de outras moedas se fortalecendo ante o dólar, porque é um suporte relevante, ao menos no psicológico. Vamos ver se o gráfico legitima o que eu tô falando. E aí o Coutinho responde a complexidade da perda deste patamar. E para complementar, o VIX já está abaixo dos 15, ó, e 14,99. É um empurrão pro risco. Vai lá, Coutinho. Bora. Bom, o suporte de curto prazo você tá correto, 107,237, tá? Só que, como eu tenho uma figura mais longa, não tem problema nenhum eu pegar o mais longo também. Então você tem o seu 107 e você tem um outro mais difícil, 105,972. Anotado. Bom, aí os yields de 2 e de 10 anos, que é importante a gente também fibar, 4,27% ao retorno médio anual e 4,63% ao retorno médio anual. Vamos lá com os yields de 10, o Coutinho, que são os mais simbólicos. Qual que é a fotografia gráfica? Bora. Olha só, altista, longa lateralização, longa alta, longa lateralização. Então, o 10 anos cota 4,63, pivôzão de alta desenhado para você. Se você não quiser olhar o pivô, quiser olhar, o envelope de alta também, ou seja, tudo para cima.
A priori, esse cara deveria ir a 4,74. Coutinho, eu vou pedir um favor. Repete, por favor, o gráfico, o desenho gráfico do DXY, porque a tua imagem não estava na tela. Isso, bota o DXY de novo, só para ilustrar com a imagem. Essa perda do 107,500, você falou, se eu não me engano, 107,290? Deixa eu refibar esse cara. Então vamos lá. Curto prazo dele, 107,237. Ok. Longo prazo dele, 105,972. Ou seja, hoje já estou em cima de suporte. Se eventualmente corrige, 105,972. Boa, meu garoto. Tá aqui o Coutinho com a gente. Vamos com os índices acionários americanos no nosso overview. Diego Kerber. Bora lá então, índices acionários americanos no pré-mercado estão numa situação mista, tá, Léo? O Dow Jones está caindo 0,31% agora, o S&P futuro tem queda de 0,08%, enquanto o Nasdaq futuro está literalmente no 0 a 0. Falando do Russell 2000, está avançando 0,12%, índice das small caps americanas nos 2.315 pontos. 9,34 e você, tá diversificando, colocando na sua carteira internacional divisas fortes, como por exemplo o dólar ou mesmo o euro? Não! Olha, se você pretende fazer esse movimento, faça através do serviço TC Câmbio. Sim, olha, a abertura de 2025 tem o TC Câmbio como, de novo, um belo companheiro para te ajudar nas escolhas e nas taxas para acessar essas moedas desenvolvidas. Dá uma olhada no recado em vídeo, se liga! Tem algo melhor do que viajar. Melhor ainda é aproveitar as melhores ofertas em troca de moedas com o TC Câmbio. Seja qual for seu destino fora do Brasil neste final e começo de 2025, ter um concierge de câmbio faz toda a diferença. E você já sabe, para qualquer lugar do mundo, sua viagem sempre começa no câmbio. Vai comprar papel moeda ou abastecer sua conta global. Que tal com uma cotação de câmbio, com um spread máximo de 0,75%, tarifa reduzida e até isenção em valores acima de $5.000, ou equivalente em outras moedas. Incrível, não é mesmo? Escaneie agora mesmo o código e tenha a melhor cotação. Pronto. Agora é arrumar as malas e boa viagem. TC Câmbio aqui com a gente. Oferta válida até o final deste mês de janeiro. O valor do spread está em 0,75, se referindo aqui ao câmbio comercial para abastecer com euro e dólar a sua carteira internacional. E para o câmbio turismo, o valor do spread é fixado na faixa dos 2,5%. TC Câmbio, conectando pessoas e empresas por todo mundo. Alô, Gabriel Junqueira, bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Léo, bom dia, Diego, bom dia, Coutinho e bom dia, pessoal, né? Começamos sexta-feira aqui, né, com o IPCA 15, o IPCA 15 que veio horroroso, né? Acho que essa é a melhor explicação para esse índice. A gente vê aí basicamente os serviços crescendo a um nível muito alto. A gente está falando de ele saindo de quase 0,7% do outro dado do IPCA para quase 1% ao mês na parte de serviços, os núcleos também muito fortes, um IPCA que traz muita preocupação para o mercado, Léo, mas ao mesmo tempo eu acho que tem um lado positivo, né, se é que a gente consegue ver algo nisso, é que o mercado, pelo menos a desconfiança sobre uma possível falta de credibilidade nos dados do IBGE, com toda a polêmica que nós estamos vendo, acaba sumindo um pouco, né? Porque a gente vê que o dado veio apontando aí um fortalecimento das expectativas de inflação, Léo. Produção industrial, vendas no varejo e tem outro que eu vou lembrar, volume de serviços. Todos esses dados em novembro sugeriram uma desaceleração da atividade brasileira, que até contratou a sugestão um fechamento da curva naquela altura. Depois, os mesmos dados de novembro, ou no mesmo período aferido, do Banco Central com o IBCBR e da FGV com o monitor do PIB, sugeriram o oposto, uma leve aceleração. Isso instaurou desconfiança no mercado. Agora vem o dado que não é de novembro, também não é de dezembro, é de janeiro de 2015, o IPCA 15, janeiro de 2025, está colocado aqui na pauta. E é o IBGE quem está por trás desta aferição. Pois bem, é um IPCA muito ruim do ponto de vista qualitativo. Eu concordo, faço das suas as minhas palavras. Eu examinando aqui linha a linha. Gabriel, não fosse o bônus de Itaipu, que não é um evento recorrente, ele é um evento extraordinário, nós teríamos tido uma fotografia muito pesada desta inflação do IPCA 15 de janeiro, muito pesada. De todas as linhas, a desaceleração forte veio em habitação em função da energia elétrica por causa do bônus de Itaipu.
Todas as outras linhas ou aceleraram ou desaceleraram, embora sigam em patamares elevados. A exceção a essa regra é despesa pessoal. Mas a alimentação, por exemplo, saiu de 1,5, vou arredondar, para 1,1. É claro que a gente comemora a desaceleração, mas é um patamar ainda muito alto. Patamar muito alto, Léo, e esse patamar, né, ele só reforça com o que o mercado financeiro já vem prevendo, né, que é essa piora na situação econômica brasileira, e isso muito impactado ali por uma política fiscal expansionista, né? Então, a gente está num ciclo de aperto de taxa de juros, né? Então, o Banco Central já tem contratado 200 bips de aumento, né? A gente tem a reunião na semana que vem que já deve dar 100 bips, talvez até mais, né? Se a gente olhar a curva está pedindo até mais, e também temos para outra reunião também já contratado um aumento, né? As duas primeiras reuniões do ano já aumentando os juros e o IPCA acelerando, né? Então, toda aquela discussão, né, de dominância fiscal, de descontrole da inflação começa a voltar à tona, né? Então, se a taxa de juros não consegue mais controlar o IPCA, considerando que nós temos uma taxa de juros bastante restritiva, indo para um cenário ainda mais restritivo, o que vai precisar acontecer para que a gente tenha essa inflação dentro do controle, né? Então, o cenário não é positivo. E aí muitas pessoas poderiam estar falando, nossa, mas a curva de juros está fechando, né? Eu estou vendo aqui o DI F35 fechando, eu estou vendo o índice aqui caindo 0,06, dólar também caindo. Ué, mas o que está acontecendo, né? Aí o telespectador pode nos perguntar, mas o que está acontecendo é que o mercado já antecipava esse cenário. Então hoje é um pouco compra no boato, vende no fato, né? Então assim, o cenário já estava colocado no preço, então eu imagino que o preço ele já incorpora, principalmente na curva de juros, o que a gente está vendo no cenário de inflação, Léo. 9 horas e 41 minutos, 19, portanto, para as 10. Bom, o Indifut está caindo 0,10, o dólar está caindo 0,30, é assim que estamos, não faz sentido convocar o Coutinho, praticamente não mudou nada, a gente segue de olho nisso. Bom, se a inflação tende a contratar alguma limitação para o apetite pelo risco hoje, Gabriel, de outro lado, as falas do Trump e a eventual moderação que ele sugere contra os chineses, olha, isso deveria ajudar a Bolsa Brasileira, embora ironicamente ela renove mínima agora, perde os 123 mil pontos a 122.975. Vamos ver o quanto que o IPCA trava o passo, mas você não concordaria com a premissa de que uma China tendo destravado um pouquinho, com o Trump mais amigável com Xi Jinping, poderia favorecer a reboque a Bolsa Brasileira? Não, certamente, Léo, e aí é porque é até interessante da gente discutir isso, porque é um pouco diferente, né, quando a gente olha para o cenário local e olha para um cenário internacional. O que a gente tem que imaginar quando olha para o investidor internacional é que o investidor gringo, ele vê Brasil ali num basket que chama-se Emerging Markets, né, os mercados emergentes, né, e aí você tem diversas formas de se expor, né, a esses EMs, né, esses Emerging Markets, e a forma que o gringo geralmente faz é via ETFs, né? Então ele vai lá e compra o MSCI, né? Que é o fundo passivo que vai refletir a performance dos mercados emergentes. Com um Xi Jinping, com um Donald Trump mais amigável, um fluxo de investimento maior indo para mercados emergentes, o que acontece? O investidor vai lá e vai comprar esse ETF, esse investimento passivo de mercados emergentes. E naturalmente vai vir fluxo para o Brasil, porque o Brasil faz parte desse ETF. Então, por mais que a gente possa ter notícias ruins no nosso fronte interno, né? Então, você vai falar, pô, a situação no Brasil não é nem um pouco agradável, né? Então, a gente está com inflação subindo, juros subindo, economia desacelerando, recessão, governo perdido, empresas reportando bem até, né? Mas o mercado já não precifica mais esse reporte das empresas, vai precificar que a situação vai ficar pior. Custo financeiro comendo margem de todo mundo. Mas a gente recebendo fluxo de investimento estrangeiro, aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo é justamente isso, porque o gringo ele compra esse basket, ele vai comprar esse basket de emerging markets, então uma situação em que o fluxo de mercados emergentes é mais positivo, com um internacional melhor, é
bom para o Brasil. A gente deve ter fluxo de investimento, e aí os nossos valuations, que não estão nem um pouco caros, né? Eu estava até agora de manhã colocando aqui sobre a Plano & Plano, que é uma empresa que eu gosto muito, uma empresa de construção de baixa renda, que tem crescido demais aqui em São Paulo, negociando a 3,6 vezes PL esperado para 2025, pagando 11% de dividendo, anunciou ontem, 11% de dividendo. Então, assim, você vê empresas na Bolsa pagando isso de baseada, né? Ontem mesmo a gente estava comentando aqui no Manhã TC News sobre Banco do Brasil. Banco do Brasil, o BTG soltou um relatório falando muito disso também, negociando a um PL muito baixo, pagando dividendo. Não foi à toa que a empresa subiu aí um montão ontem. Então, assim, hoje a gente está com um mercado muito barato, né? E se houver, né, um fluxo maior para investimentos em mercados emergentes, certamente o Brasil vai ganhar, independente do nosso fronte interno. Perfeito, porque essa é a distinção. Uma coisa é, mudou alguma coisa no local, outra coisa é, mudou alguma coisa no externo. Por enquanto, as respostas são, mudou alguma coisa ou algumas coisas mudaram no externo. No local, não só não mudaram, como até se agravaram, se você considerar os ruídos que ontem circularam para os tomadores de decisão na economia, nos mercados, na finança. Nós temos 9h44. Gabriel, você deu vários ganchos. Vamos aproveitar o Coutinho e a experiência dele. Primeiro para falar do Indyfood, que chegou a perder a faixa dos 123 mil pontos quando renovou mínima. E aí, hein, Coutinho? Bora, vamos lá? Olha só, pessoal. A priori, sem grandes novidades. Então, lembra o que eu falei? Topos descendentes, fundos descendentes, tudo sob controle. Tá até viradinho aqui, olha só, um pivôzinho de baixa, cai, corrige, cai. Se você quiser uma referência direcionalmente no teu curto prazo, cota 123030, objetivo 122830. Conta rápida, você tem aí 200 pontos de downside para o índice. Dólar ali no 0 a 0, ainda tentando virar. Olha só, lembra do hamburguinho que eu falei? Eu tô fazendo essa leitura de candles, ó, cai menos, hoje vira, segunda-feira sobe. Então esse abaulamento aqui, hoje seria o dia do vira. Então, se ficar, ou se fechasse numa condição muito semelhante a essa, martelinho em cima de suporte, segunda-feira dá para poder pegar e jogar um pouquinho mais para cravar esse repique de alta. Por enquanto, no intraday do dólar, sem grandes alterações, dentro do canal, tá no 0 a 0. O Gabriel Junqueira citou Plano & Plano, e ele pegou como gancho não só os fundamentos da empresa, as perspectivas de crescimento, as evidências que já existem de uma presença mais forte em São Paulo, mas também um gancho noticioso relevante. A companhia aprovou o pagamento de R$200 milhões em dividendos extras, um montante que vai corresponder a 1,0006 real por ação. E a DataX vai ser lá no dia 28 de janeiro. DataX 28 de janeiro. Significa que até o dia 27, quem estiver exposto aos papéis de Plano & Plano terá direito a receber esse R$1,006 por ação. Quem entrar a partir do dia 28 de janeiro já não acessa este dividendo. Isto colocado, vamos para o gráfico. O que dá para falar de Plano & Plano, PL 3, gráfico semanal primeiro, Coutinho? Semanal pra gente, porque assim, o diário não tem muita figura, né, Léo? Plano & Plano cai, Plano & Plano lateraliza. Então quando eu coloco no semanal... Dá pra ver um abaulamento no semanal, não? Ele dá dando essa voltinha aqui, Isso. né? Então assim, Plano & Plano é região de compra sem figura de compra. Então, Plano & Plano, se você eventualmente entender que você quer dar a namoradinha, você tá dentro do suporte, olha só, já abaulou bonitinho, abaulou nas últimas 4 semanas, respeitou um suporte de maio 24. Então, assim, tudo sob controle para comprar Plano & Plano. Com que característica? Aos meus olhos, compras fracionadas com preço médio positivo. O call do Gabriel tá correto, o ativo tá na mínima, você tá comprando na parte de baixo do gráfico, tá tudo sob controle. Encher a mão mesmo, aí ok, vai pro diário, espera fazer uma figura de cunho altista, envelope de alta, pivô de alta, o que o valha, e aí você pode encher a mão sem problema. Por enquanto, eu iria namorando. O ativo ainda tem aqui esse envelopezão de baixa, né? Então, de novo, seriam compras fracionadas, empurrando o papel. Mas o gráfico tá correto. Você tá comprando na região correta, só falta uma figurinha para poder pegar e pesar a mão. Volta no gráfico semanal, por favor, Coutinho. Olha que interessante. O Coutinho tá dizendo o seguinte, olha, você pode até armar uma posição de compra sem figura de compra. Mas como assim? É porque nós não temos aí um envelope de alta. Nós não temos uma figura gráfica que assegura ou sugere mais probabilidade de compra. Você tem até em tese um cai e um lateraliza, que é a antessala de um envelope de baixa. Isso. No entanto, como o suporte foi bem respeitado de maio de 2024,
O Coutinho diz que, embora não haja figura de alta, há sim uma compra especulativa, graficamente falando, porque você tem um suporte relevante que foi respeitado, que continuou sendo respeitado. Bem legal o raciocínio, hein, Coutinho? É isso aí, eu acho que vale, só que de novo, não encham a mão, tá, pessoal? Compras fracionadas, vai empurrando, o upside é gigantesco, é um papel de 10 para 14, ou seja, você tem aí 40% de upside. Então assim, tranquilinho, compras sucessivas, preço médio positivo, manda a língua de gato que a gente agradece. 9h48, vamos lá, meu caro Gabriel Junqueira. Nós deixamos uma enquete hoje para perguntar sobre o Bitcoin, qual o patamar que o nosso público enxerga para a criptomoeda até o final de 25. E a maioria segue apontando para um Bitcoin no redor de 125 mil dólares. Faz muito tempo que eu não te pergunto especificamente sobre o Bitcoin. Qual que é a tua percepção? Qual que é a sua filosofia? Gosta do Bitcoin? Prefere ficar longe? Está estudando? Conta pra gente. Bom, Léo, eu nunca investi em Bitcoin, seja aqui nos nossos fundos ou na pessoa física mesmo. Assim, eu sempre tive um pouco de dificuldade, né, de enxergar o valor disso, né, fazer um valuation. Qual que é o lastro do Bitcoin hoje, né? Eu não tem. Se você vai comprar dólar, o lastro é a economia nos Estados Unidos. Se vai comprar uma outra moeda, a gente está ali falando euro, a gente está falando da União Europeia. O Yuan, estamos falando da China, porém o Bitcoin, o lastro é como se fosse uma commodity, né? Então ele tem uma oferta limitada, uma demanda crescente, então ele vai acabar tendo ali uma valorização. Então hoje, enxergar o Bitcoin não só como uma moeda digital, né? Porque quando a gente fala de moeda, a moeda tem, além de várias outras funções como troca de valor, como reserva de valor, né? Então ela tem tudo isso, só que enxergar o Bitcoin como uma commodity, como eu enxergo o ouro, por exemplo, é uma commodity com uma oferta limitada. A partir do momento que a gente estabiliza isso, né, então o Bitcoin ele funciona de uma forma como o ouro, aí eu acho que começa a fazer um pouco mais de sentido. O que eu acho, e aí é a tese que a gente tem pautado aqui na gestora, né, e muito em linha também com o que eu escuto do Buca no Fundo Cosmos, né, então assim, quando você olha para o Bitcoin, né, a gente teve o Trump sendo eleito e o Trump com medidas aí que devem facilitar o ambiente de criptomoedas, né, e essa facilitação do ambiente de criptomoedas não é necessariamente só no Bitcoin, vai ser para o Ethereum, vai ser para a Solana, vai ser para altcoins, vai ser para o ambiente, o ecossistema como um todo. Então, quem que são os grandes players que podem ganhar com isso? Os players que estão nesse ecossistema e que fornecem serviços para isso, como, por exemplo, a Coinbase, que é uma corretora de Bitcoin. Então, ela não necessariamente vai ganhar dinheiro, óbvio que ela acaba ganhando mais dinheiro se o Bitcoin se valoriza, porque você vai ter mais pessoas querendo comprar e aí mais ofertas, mas ela também se beneficia desse ambiente mais amigável para as criptomoedas. E aí que eu acho que esse desenvolvimento do ecossistema vai ser muito benéfico, não só para o Bitcoin, mas para todas as criptos em geral. E também trazer uma certa estabilidade, né? Hoje você tem muito estigma de que criptomoedas são usadas para lavagem de dinheiro, usadas para crime organizado, enfim, tudo isso, tendo esse ambiente melhor, você pode passar com isso. Agora, se eu vou falar para você quanto que eu acho que o Bitcoin pode chegar até o final do ano, faço das palavras do Sérgio as minhas, 200k, né? Esse Gabriel, vou te falar, boa. Não, eu acho que é legal, porque ninguém é especialista em todas as classes de ativo, isso não existe. E o que você abriu pra gente aqui é que o Bitcoin é um ativo que você ainda precisa estudar mais para se convencer de uma perspectiva, até de um fundamento. O Bitcoin ele tem vários argumentos entre os seus entusiastas que lhe atrelam valor. E o principal, tal qual as moedas fiduciárias, tá, Gabriel? Tem muito a ver com a crença das pessoas. Então, no fundo, uma nota de R$100 é um papel pintado de azul com o número 100. E isso faz com que a economia gire, porque as pessoas acreditam que aquele papel que está escrito R$100 me ajuda a trocar por produtos, etc e tal. O Bitcoin ele também precisa estar assentado nessa ideia de crença para que ele consiga emular algumas das características que as moedas fiduciárias têm. Isso para os entusiastas que enxergam o Bitcoin lá na frente como também um ativo importante para trocas comerciais e afins. Então, só para começar aqui essa nossa troca e até uma provocação mesmo de reflexão.
Muita gente rebate o argumento do lastro ao criticar as moedas fiduciárias. E muita gente diz, mas pelo menos as moedas fiduciárias elas estão lastreadas nas dívidas dos países, nos títulos de dívida dos países, etc e tal. É um bom debate, é uma boa conversa. E aí você amarra com o Trump, né? Você diz, ontem em Davos, ele foi lá e falou, a participação foi remota, mas ele falou, nós somos a quase capital mundial do criptoativo, ou das criptomoedas. E isso também já ajudou num certo entusiasmo. Exato, Léo. E até antigamente, né, quando a gente tinha as moedas, né, você poderia até trocar, né, a nota de determinado país por ouro, né? Então você tinha o padrão ouro, que você ia lá no Banco Central, o cara te entregava o ouro equivalente àquela moeda, àquela nota, àquela moeda, enfim. Então você tinha o padrão das coisas, né? Eu acho que o Bitcoin, quem comprou ganhou muito dinheiro, né? Principalmente lá atrás, e isso é inegável. Assim, agora daqui para frente, como é que vai ser, eu não sei. Mas também não quero muito ficar de fora disso não, porque o FOMO é forte, viu, nessa situação. Grande Gabriel, 9h54, já te levo para outros highlights que eu separei por aqui. Vamos só passear antes pelo Indifut e o Dolfut, saber aqui se temos novidades. Bom, o dólar futuro está caindo 0,40, não vejo novidade, o Indifut tampouco, 0,06, curva de juros também naquela pegada, ponta curta pedindo mais prêmio, ponta média e longa acomodando 1 ponto base a menos nos pedidos. Não havendo novidade, deixa eu trazer para vocês a novelinha que eu separei para o Gabriel trazer a perspectiva, que é essa aqui, né? Rapaz, como a gente tem visto dificuldade na comunicação do governo. Eu vou mostrar para vocês a novela com base em algumas das manchetes aqui, obviamente, se o computador me ajudar. Porque se o computador não me ajudar, não tem, né, como eu mostrar. Às 8h14, tá uma dificuldade aqui para compartilhar, que vocês não fazem. Pronto, agora ele me ajudou. Então vamos lá, ó. A primeira manchete. Governo estuda a rede popular de alimentos para aliviar preços. Não vamos nos repetir, a gente já dimensionou isso. E as preocupações fiscais que esse fato despertou, uma vez que não há espaço orçamentário para acomodação. Houvesse espaço orçamentário para acomodação de qualquer política, o mercado não tem argumento para olhar e dizer que isso eleva a percepção de risco fiscal. O orçamento, sei lá, cabe R$100, o governo vai decidir onde alocar esses R$100. O problema é que não há esse espaço orçamentário e o governo teme, em meio à queda na popularidade do governo, que ele, governo, passe a agir de maneira muito impulsiva na busca por resolver a sua fotografia para que ele, governo, saia melhor na foto. E aí a gente teve uma série de ruídos, idas e vindas, essa novela continua, tivemos o Rui Costa no final de ontem dizendo, final do dia de ontem, governo descarta a rede popular de alimentos para diminuir o preço da comida, ministro da Casa Civil disse ao blog que governo Lula não vai adotar medidas heterodoxas, mas deve propor ao presidente aumento de produtividade e menor intermediação financeira. Pô, aí já soa como música pro mercado, né? Aumentar a produtividade e a menor intermediação financeira tem a ver com o quê? Tem a ver com taxas menores em torno das transações de vale alimentação e vale refeição, o que deve calibrar algum alívio para quem é CLT e para quem é servidor público, portanto, não estamos falando aqui do grosso da população. Para além disso, o Haddad também se pronunciou ontem, fim do dia, o mercado já estava fechado. Queda do dólar pode ser interrompida por boataria infundada sobre fiscal. Ministro afirmou que recente queda da moeda americana pode ser afetada por rumores sobre o uso de espaço fiscal para o governo reduzir preço de alimento, o que ele diz ser infundado. Lá foi apagar incêndio de novo o Haddad. Isso aconteceu ontem. E aí nós fechamos a novela com isto aqui, ó. Preço dos alimentos, primeiras medidas podem sair na próxima semana em busca de mudar o humor da população sobre Lula. É o blog do Valdo Cruz no Grupo Globo. Olha só, as primeiras medidas podem sair já na semana que vem, em meio à baixa aprovação do governo. E o mais importante para mim tá aqui, ó. Interlocutores de Lula estão alertando o presidente que as medidas que serão adotadas agora são tópicas e pontuais. Pô, vamos tentar incrementar a produtividade aqui para expandir a oferta dos alimentos, presidente. Só que isso demora. Você rampar isso aí não é do dia para noite. E você tem a intermediação financeira baixando no caso de VA e VR. Ou seja, são medidas tópicas e pontuais. Concordo com a premissa. Mas que o preço dos alimentos só vai cair de forma sustentável com uma taxa de câmbio mais baixa do que a atual. Puxa vida! Puxa vida! Olha só o que ou descobriram ou voltaram a falar pro Lula.
Porque o Lula não ajudou em nada o câmbio em várias oportunidades de 2024, em várias oportunidades. O câmbio entrou em 2024 na faixa dos 4,80. Aí o governo busca para si uma roupagem de salvador da pátria, tentando diminuir o preço dos alimentos, sem colocar na equação o quanto ele, governo, contribuiu para a alta dos preços dos alimentos, com várias declarações e ruídos de comunicação que basicamente puseram o real, associado ao ruído do Trump, acima da faixa dos R$6. Acima da faixa dos R$6. E o dólar vem acomodando não por causa do Lula, mas apesar dele. Muito em função da descompressão do risco Trump, pelo menos na precificação de momento. Então é essa incongruência que obviamente não é colocada dessa maneira para o debate público como um todo, né? A gente aqui está falando com o nicho, que eu sei que para esse nicho é muito claro o quanto que o câmbio saiu da caixa, também por questões locais que passam pela mediação do Lula. Inclusive quando ficou claro que o Haddad propôs fazer a comunicação da reancoragem da expectativa fiscal, e o Lula foi lá junto a outras alas que ele ouviu dizendo, não, você vai falar da reancoragem fiscal, mas nós vamos falar da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Presidente, mas olha, a expectativa toda, você sabe como é que é a economia, né, presidente? Tem a ver com expectativa. E a expectativa toda, a gente está falando há 2 meses de revisar o gasto e de trazer um pouco mais de ancoragem de expectativa. Você tem certeza que nós vamos usar esse espaço que o mercado espera 3 meses praticamente para falar de uma isenção sem que a neutralidade fiscal esteja colocada na mesa? Vai ficar só na retórica? Tenho certeza. Beleza. E aí você viu para onde o dólar foi desde então. Aí os interlocutores dizem o quê pro Lula? Lula, para baixar mesmo, é o câmbio que tem que acomodar. Poxa vida. Por sinal, a equipe econômica avalia que o dólar pode manter sequências de quedas dos últimos dias com a decisão do BC na próxima semana, que vai subir juro de 12,25 para 13,25. Então, Gabriel, o seu tempo está apertado hoje, já são 10, eu preciso te liberar, mas eu queria muito te ouvir sobre esta novela em específico e a certa esquizofrenia que também mora como um dos seus capítulos. Pois é, Léo, tem um ditado que eles dizem, né? Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. E nesse caso, o governo ignorou a realidade, né? Fez com que o câmbio subisse muito por falas, por questões fiscais e tudo mais, e agora ele está sofrendo as consequências de ter ignorado a realidade em 2024, né? Então, de novo, né? Ontem a gente falou muito sobre isso, né? Sobre como que o preço dos alimentos é formado. Você tem o preço no mercado internacional, você tem o câmbio e você tem o basis, né? Então, quando você tem um preço de mercado internacional razoavelmente controlado, que é o que a gente tem hoje, né? Chicago, seja soja, trigo, milho, tão controlados. O nosso problema, da inflação dos alimentos, ele nasce no câmbio. E o câmbio nasce das preocupações fiscais. Vale a gente lembrar, o que é muito a gente estava falando de moeda. O que é uma moeda? É o poder de compra de uma população. Então, assim, se você tem um câmbio que se deprecia, então quer dizer, essa população compra menos que o que ela tinha antes, ela perde poder de compra. Então, tudo isso faz com que a gente volte para a raiz do problema, que é quando que o governo vai ter preocupação fiscal para que a gente não tenha perda do nosso poder de compra via inflação, via depreciação do câmbio. É por aí que tem que ir a situação. 10:02, o seu destaque final, em que é que você mais vai ficar de olho no mercado à vista hoje, hein, Gabriel? Bom, Léo, eu tô até vendo aqui no leilão aqui que plano e plano, né, que a gente comentou, tá sendo um grande destaque, né? 9,54 de alta no leilão com esse dividendo anunciado. Vou ficar atento nisso e também dar uma olhada aqui no movimento do Banco do Brasil, que eu acho que ontem deram uma puxada e pode ser que tenha uma certa realizada. Valeu, meu querido. Muito obrigado. Um abraço em você e até não a próxima segunda-feira já? Você já vai sair de férias, não vai? Na próxima semana? Não, próxima semana eu estou aqui até quarta. É na seguinte. Na quarta, até quarta-feira, tá bom. Então semana que vem a gente ainda se vê, quarta-feira como último dia, aí o Gabriel vai pra Dubai, pé pra cima, e a gente volta a se encontrar já em fevereiro. Um abraço, Gabriel. Um abraço, Léo, e fica o convite aqui, pessoal, para vocês acompanharem hoje a tese de Eletrobras no almoço de negócios a partir do 12:45. Imperdível, Eletrobras no radar.
Valeu, meu amigo Gabriel Junqueira. 10 horas 3 minutos, mais de 2.100 pessoas praticamente conosco. A abertura do Mercado à Vista já é realidade. Nós já temos mais de 1.000 likes e dá pra gente fazer mais bonito. Deixa o dedo no like aí do outro lado. Queremos a sua participação. Pro Roberto Reis, pro Ale Calvo, pro Paulo Maciel, pro João Fernandes, também pro Jensen Marim, pro Juliano, pro Ronaldo da Silva Tavares, pra Marcela Almeida, para o Ike Grafista, para o Bazar Coimbra e para a Ivana Goulart. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Coutinho, a abertura do À Vista mostra Indifute caindo 0,20 e o dólar caindo 0,29, pois não? Bora, vamos lá pro intraday? Vamos lá. Olha só, pessoal, tudo sob controle. Olha o presentão aí pros vendidos no day trade de plantão. Dá-lhe presentão, né? Então, candle longo. O mercado atinge aquele nível que eu falei que ele iria buscar, 1,22,824. Deixa eu ligar aqui que aí ele pega, gruda direitinho, eu sei passar o número redondo. Tá lá, então, sentados agora em cima do suporte, vendidos de plantão atento. O mercado pode subir, realizaçãozinha parcial se eu tivesse na trincheira. Dólar do seu lado direito. O dólar absolutamente lateralizado, não tem nenhuma informação, tá restrito exatamente dentro dessas duas linhas, então ele subiu, bate no 5.914, caiu, bate no 5.901, sobe, dólar por enquanto lateralizado. Agora, o que significa o dólar lateralizado? Envelope de baixa. 10:04, vamos lá. Pegando carona aqui, plano e plano, o que vai acontecer se sair do leilão subindo quase 10%, hein, Coutinho? Confirma bem aquela possibilidade. Você recomendou compra com mão mais leve, porque você não tinha uma figura clara de alta, mas você tinha um suporte que lhe dava confiança, tendo sido respeitado, um suporte lá de maio de 2024. Se abrir subindo 10%? Vamos ver se a gente tem algum objetivo aqui que a gente pode cravar. Olha só. Se abrir subindo 10, o paralelismo que eu vou fazer com plano em plano, olha só o índice do seu lado esquerdo direitinho. Ó, foi lá no suporte, pegou e agora subiu. Venda parcial. Bora lá. Plano em plano é Netflix, tá? Basicamente a mesma coisa. É o ativo abrir guepado e cair. Então atento quem tiver posicionado em plano, que de novo, também não vejo problema, tá? Porque assim, você tá falando de um downside de 3, 4% para um papel de potencial 40%. Então assim, é o tamanho do trade, por isso que plano em plano, na análise original, quando o Junqueira estava no ar, eu falei de gráfico semanal. Então, assim, são leves compras para você pegar e subir. Eu acho que, eventualmente, hoje, já que a gente está falando disso agora, eventualmente, plano e plano pode abrir e você segue o mesmo raciocínio. Pega, sei lá, X mil reais, 10, 50, 100 mil reais, particiona e aí você faz entradas sucessivas nesse cara. 10:06. Valeu, Coutinho. Anotado aqui. Vamos lá, ó. Nós temos 10:06 agora. Deixa eu ver para onde eu vou. Pegar nas blue chips aqui algumas das variações que mais estão se destacando. Deixa eu atender o Gustavo Vieira. Ele é membro do YouTube do TC e ele escreveu mais cedo falando de Suzano e Klabin. Suzano avançou 0,16%, ou está avançando 0,16%, agora 62,85%. Klabin, o Coutinho também nos apresenta, pois não? Então vamos lá. SUSP, lateralizado, restrito 59746354. Ativo está lateralizado. Quem está comprado, a priori, está bem comprado na figura. Mas também assim, tô dando uma forçadinha de amizade. O ativo está lateralizado desde 27 candles. 27 candles é mais de um mês, tá? Então, assim, o custo de oportunidade aí acaba pegando. Eu acho que SUSB, eventualmente, vale aí, a mesma forma que você compra fracionado para se defender, você pode vender fracionado. Então, de novo, tem, sei lá, 100 mil reais no papel, vende 25, aguarda, vende 25, aguarda e coloca para girar em outra coisa. Então, assim, SUSB 3 está lateralizado, quem está comprado segue um certo conforto, mas numa formação gráfica também que por enquanto não me leva a nada. O outro é Klabin, KLBN11. Então olha só, Klabin tinha uma compra a R$ 21,54, sobe, corrige, sobe, a compra ficou ali meio engasgada, nota que ele bateu no 2154 e não sobe, mas também não desfez a minha figura. Quem tá comprado, ok, pode ficar tranquilo, sem problema nenhum. Coloca o stop, lógico, abaixo de 21,54, se você quiser uma referência 21,10, mas
também é um ativo que tem uma figura, não é a melhor que Plano e Plano em termos de posição, Plano e Plano tá lá embaixo certinho, essa aqui a gente é uma figura de continuidade, eu tô comprando um movimento, mas ok, sem grandes estresses também, por enquanto, pode ficar em Klabin, a única diferença, coloca o stop. Banco do Brasil voou na semana, tá avançando mais de 5%. E no mês, mais de 10%. Hoje uma leve realização, cai 0,40%. Agora a BBAS3 cota R$ 26,62. E aí, Coutinho? Banco do Brasil é venda, tá? Eu falei isso ontem, então assim, fiquem atentos, tá? Recordar é viver. 2666, olha só, é uma terceira linha de fibra de um pivô de baixa. Então quem tá comprado, por favor, fique atento. Banco do Brasil deveria realizar, cola o stop, faça ou via stop único ou via saídas parciais, porque o correto agora seria Banco do Brasil pegar e cair. 10,09, Banco do Brasil no curto prazo, venda. B3 está caindo 0,48% a 10,30, Coutinho. Repete para mim, lindão. B3. B3 SA3? Vamos ver se já saiu daquele canal que a gente tava. Não, ainda tá lá dentro do canal, ó. Então, lembra que a gente falou? Olha só. Quando você olha, esse aqui é lateralizado a 30 candles, ou seja, um mês e uma semana. Sobe, lateraliza, sobe, aguardando o rompimento de 10,56, aguardando o objetivo de 11,57. Quem está comprado, ok, vírgula, em detrimento da lateralização, você está um mês parado também, então assim, está comprado no envelope de alta, mas o envelope também não anda, então também não faz muita diferença. De novo, 10,56 a 11,57. Aqui vale a mesma orientação. Se você achar que tem que fazer uma manipulação, zera a metade, coloca em outra coisa e aguarda a B3. 10h09. Vale agora no radar. Vale subindo 0,80% em resposta ao minério de ferro que avança, chega a praticamente $105 na tonelada em Singapura e reage também a uma China que acabou sendo agraciada por um discurso mais amigável de Trump, embora ainda esteja no campo abstrato. A gente precisa ver qual taxa efetivamente será colocada na mesa e com qual impacto. Em todo caso, o minério de ferro reagiu. Os pares de Vale avançaram. Vale também está subindo, 0,8%, o Coutinho fala. Vale acho que tem Vale tem um aprendizado para nós, pessoal. Olha só, Vale, a gente falava de venda de Vale aqui na região de R$56, tá? Gutzerávulo entrou N vezes, falando aqui de compras com derivativos, né, usando put. Vale cai, Vale tem um envelope de baixa, Vale tá num canal de baixa, o objetivo de Vale é R$ 48,92. Então, de novo, todo cuidado é pouco. Vale é um ativo que os investidores, as investidoras gostam de ter. Eu só acho que, de novo, não é momento para Vale. Seja, olha só, a gente estava falando de vender Vale a 56 em novembro. Então, minimamente, já se passaram, além da queda do ativo de R$ 4,50, você tem 3 meses perdidos nessa brincadeira. Então, por favor, fique atento. Vale, ok, sobe dentro de um canal de baixa, cujo objetivo é 48. 10h11. Boa, Coutinho. Outros highlights. Bradesco na mínima intradiária, recuando 0,53%. E daqui a pouco, na faixa das 10h15, tem Gutzerávulo, Central TC Investimentos. Vamos ver qual é a operação estruturada que ele está desenhando para hoje. Qual papel está no radar com proteção via opções. Ele tem 2 entradas, como vocês estão habituados. Em instantes, o Alex Martins de volta ao nosso estúdio para a gente conversar, repercutir muito das movimentações do pregão e do caldo internacional. E os destaques de agenda. Então, para todo mundo estar na mesma página, dá uma olhadinha aí, ó, no minuto a minuto do itinerário Trader Investidor. Nós já superamos toda a primeira coluna e agora o nosso foco está na coluna da direita, nos PMIs dos Estados Unidos. Teremos PMI industrial, de serviços e composto. Pode fazer preço, hein? Muita atenção, 11h45 da manhã, não perca, cobertura especial. E a gente fecha o Manhã TC News com uma bateria de dados americanos do meio-dia. Venda de casas usadas, referentes a dezembro, a confiança do consumidor e a expectativa de inflação via Universidade de Michigan. Bem importante. Aí só às 3 voltam a rolar eventos econômicos antecipados, certo? Programados, com a contagem de som das Baker Hughes, mesmo horário em que o Lula tem reunião com Padilha, das Relações Institucionais, Eduardo Paes e Rodrigo Neves, prefeitos do Rio de Janeiro e de Niterói, respectivamente. São 10h12. Vamos lá, Coutinho, para entregar Bradesco pra galera. BBDC4, baixista, restrito 11,11,11,63. O ativo está lateralizado desde a segunda quinzena de dezembro, então você tem aqui 23 candles, praticamente um mês. Bradesco,
baixista, não tem nem o que falar, objetivo 10,78, custo de oportunidade da operação toda deteriorada, também não tem o que falar. Acho que é um ativo de manutenção, você, em hipótese nenhuma, deveria estar posicionado em Bradesco. Bradesco, portanto, graficamente, desperta fuga e não aproximação. Fora, não tem nada para fazer com esse papel. E tá Unibanco, hein? O reloginho dos bancões. YouTube 4? Isso. Double clique nesse cara, vamos ver o que acontece. YouTube 4 baixista, sobe nessa última semana, não, na verdade nesse último mês. YouTube 4, eu cantei a venda a R$ 33,73. Abaulou antes, abaulou na retração de 50 a R$ 32,99. Olha só, sobe, corrige, sobe, e aqui já deu aquela abaulada. Então assim, no curto prazo você tem um canalzinho de alta, numa formação ruim. Logicamente, YouTube melhor que Bradesco, dentro deste contexto. Agora também nada muito diferente. Se você olhar a primária de YouTube, ela permanece baixista. 10h14. Plano ainda no leilão de abertura, Diego? Pois é, ainda no leilão de abertura, Léo. E a variação teórica ainda aponta para uma alta significativa. 8,68% é a alta deste instante para PL e PL3. Ok. Daqui a pouquinho a gente pode ter a confirmação. Mas da terceira não passa, né, Coutinho? A terceira não passa ainda. Eu sei que você torce. Qual que seria a terceira aí? O Vini, 10,94. 10h94. 10,94 não vai passar. Lindão. O fechamento de PLPL ontem tava em quanto, hein, Diego? Você tem aí já? Ah, deixa eu ver Com se eu leilão encontro aqui, possivelmente peraí, não, Só um né? segundo, é. O fechamento foi 9,33. 9,33? Então 9,33 com 10% vai dar o quê? Vai dar Dá mais 90 R$1. centavos, vai R$1. dar 10,40. 10,40. 10,40. E pra passar a terceira teria que ser 10 10,94, Lindão. Não vai passar. Não passa de jeito Não nenhum, passa, né, Lindão. Coutinho? Você pode tentar, mas não vai conseguir, Lindão. Vamos conversar com o Guto Cerávulo. Ele também não passa da terceira, porque ninguém passa da terceira, viu, o glorioso Guto Cerávulo? Bem-vindo, bom dia pra você. Vamos pra Central TC Investimentos. Vamos lá, pessoal, muito bom dia. Vamos lá, pegar o gancho do Coutinho em relação, tá, Banco do Brasil. A gente já conversou lá atrás, estava chegando em níveis, né, de resistência, e o que chama a atenção é a baixa volatilidade, ó, volatilidade baixa, né? Enquanto você compra um seguro de Bradesco na casa de 28, 29 de volatilidade, né, Banco do Brasil você está comprando a 19,50. Então o Coutinho viu ali, da terceira não passa, vamos respeitar. É o seguinte, você está posicionado, tá? Quer proteger? Cola um stop. Galera, seja mais inteligente, ó. Compra um derivativo, ó. BBAS Nair 277, tá? Para 21/2. Esse derivativo está saindo agora a 1,90, tá? Então se você botar 2%, tá? Qual a diferença de você comprar um derivativo e colocar um stop? Você vai lá, bota um stop 2% abaixo, ele vem, toca, você é estopado, ou às vezes até pula, né? Ele fecha acima, abre de gap para baixo, foge, você fica perdidaço, né? E agora, quando você compra a put, né? Você está gastando 2%. Estou pegando o método de money para vocês entenderem, tá? Ó, 26,70 o papel e a put está 26,60. Você compra a put, trava a tua posição, a brincadeira é, desmoronou? Não importa o que aconteça, 26,61 é seu preço de venda. Guto, eu acho que não vale o custo de oportunidade, ficar 20 dias, eu quero pular, tudo bem. Então abriu de gap 10 para baixo, o que você faz? Você vende o papel, você está comprado na put, vende a put, você está travado, tá? Não importa, o que você perdeu no papel, você ganhou na put. Então, para mim, é a melhor oportunidade, tá? Para você fazer, para quem está comprado do Banco do Brasil, para proteger. Guto, dá para fazer, né, proteção fazendo vendas dentro do dinheiro? Dá. Mas, sendo bem sincero, vender com 19 de vol, olha só, eu selecionei aqui, ó, de 25,11, tá? Botei aqui 19 de vol, que está cobrando aqui, você ganha 1,24. 21 dias úteis, pô, praticamente CDI. Não tá valendo a pena, beleza? Daqui a pouco eu volto para a Bradesco, que a gente tem posição estruturada nela, né? A gente comprou com uma put junto, tá azedando. Lembrando o seguinte, quem compra put tem o direito de permanecer, né, na operação até
papel andar. Caso perca, aciona put. Vamos voltar lá. 10 Da e segunda 18. entrada. Valeu. Guto Cerávulo em instantes voltando para arrematar. Bom, a gente segue de olho nas movimentações. E plano em plano, hein? Plano em plano, ainda no leilão de abertura, porém, ela vai perdendo fôlego de alta a cada minuto. Agora está subindo 5,14% na variação teórica do leilão. Ok, bem mais tímida, portanto, a alta projetada para plano e plano em comparação com os 10% que se chegaram a vislumbrar há pouco. Embraer e VEG, nossa dupla high quality, sendo revisitada no gráfico. E daqui a pouco, os pedidos da audiência. Sextou na TC News. A emoção do pregão tá aqui. Vai lá, Coutinho. Bateu. Finalmente chegou, hein? Depois de muita demora, de muita espera e de muita expectativa, Embraer, bateu no 61 e 41. Então, olha só, sobe, longa lateralização até que tá lá. Então, 61 é a terceira. Então, o que eu faço agora? Tiro esse fibo e vou para a próxima formação gráfica. A próxima formação gráfica tá na sua tela. O ativo tá a 6179, que é uma resistência. Quem tá comprado, tá bem comprado. Pode permanecer comprado em Embraer. Os próximos objetivos são 63,52. 66,33 é o último objetivo. Atenta ao stop. R$2 de volta. E o stop vai para quase 2,50, o que é um palavrão. VEG. VEG 3. Então vamos dar uma olhada. WE, GE, em homenagem ao meu Leozinho 3. VEG 3. Que VEG isso? 3. Formação gráfica ruim. Esse fibo aqui pode tirar fora. VEG 3 é uma plano e plano que andou, né? Fazendo um paralelismo aí com o Junqueira. Olha só, mesma coisa. Longo canal, né? Quem pegou o VEG poderia ter pego neste momento, que é o trade que a gente está chamando para plano e plano. VEG sobe. Então, pivôzinho de alta. VEG manutenção. Cota 57, objetivo 5976. O ativo sobe como se não houvesse amanhã, cola o stop e vai empurrando. 10 e 20. Obrigado, Marcelo Coutinho. Bom, meus amigos, deixa eu chamar a atenção de vocês para um fato. Banco do Brasil virou. Passa a subir Banco do Brasil. Não realiza Banco do Brasil, hein? Bradesco tá caindo 0,45. Itaú tá no 0-0. Opa, começa a virar agora, Itaú. 32,54. Tá no 0-0, caminhando pro positivo. E deixa eu ver aqui, Santander está subindo 0,16. Agora, a realização de Banco do Brasil, impressionante, hein? Praticamente não vem. E saiu plano em plano, é isso? Plano em plano saiu do leilão de abertura com uma alta de 4,82% agora, R$ 9,78, Léo. Ok, a gente parte já para plano e plano. Primeiro, Banco do Brasil. Essa virada de Banco do Brasil não anula o teu racional, Coutinho? Não, ainda não. Olha só. O meu racional, ele é anulado se Banco do Brasil passar de 27,07. Tá? Então olha só, Banco do Brasil tá dentro de um canal, topo fundo. Pegou no fundo e repicou para cima. Até aí, sem grandes novidades. O que eu quero ver é, ou eu perco 2,662 e aí eu quebro esse envelope de alta, ou eu ultrapasso 2,707 e aí quebra a minha virada de mão. Então, de novo, quem tá comprado em Banco do Brasil, fique atento. Se você quiser uma referência de stop para eventualmente não devolver, coloque abaixo de 2,662, enquanto estiver acima, tá dentro do canal, tudo bem. Só, por favor, fique atento. Maravilha, 10 e 21, daqui a pouquinho tem o Guto na sua segunda entrada, inclusive com pergunta do Renato Júnior. Agora vamos começar a passear por alguns dos pedidos da audiência. Por exemplo, o Ike Grafista, ele sempre tá de olho no radar dele nas oportunidades. Ele falou, Cogna rompeu a linha de tendência de baixa de um canal de longo prazo. Importante o rompimento. Vamos lá, vamos ver se o Coutinho enxerga a mesma coisa. Olha lá, ó, rompeu mesmo. Vai, Coutinho! Olha só, Cogna baixista, então. E aí, Cogna é paralelismo. IRB, tá? Se Cogna der certo, ela pode fazer o que IRB fez. O ativo rompe o canal, cota R$ 1,37. O gráfico passa a ser visto em função disso no semanal, tá? Não tem mais nada para ver no diário. Então, assim, Cogna, se der certo, R$ 1,55. Se você quiser entender o movimento, basta ver o movimento de IRB. Ok. Vamos pra IRB. Vamos pra IRB. IRB. Conversa, né? E RBR3. É, o Vai mesmo lá. gráfico, olha só. Quando você olha pra Cogna rompe. Putz, aquela e aí parola, vai meu. embora. IRB buscou esse ponto R$ 52,56, Putz, que era o que eu tinha falado. Ah. Faz longo candle de engolfo, fique atento, pode iniciar a correção. Mas o princípio gráfico de Cogna é a IRB, só que a IRB aqui é adiantada. La Paroleta, hein?
Lá, Mandou bem. para. O Coutinho E vai elas- lá, capricha, fala. Putz, aquela parola, fala. Putz, aquela parola. Não dá um alívio? Pô, Nossa. melhora a vida, bicho. Você tá estressado, você putz, aquela parola. Pronto, ó. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu, amigo. Você tem o canal de baixa rompido e uma linda E o lindo confirmação de envelopinho envelope aqui, de ó. alta. É, ainda Exatamente. tem envelopinho Você aqui. tá dizendo que Cogna é como se IRB fosse o filme e Cogna fosse a foto? É Cogna isso aí. caminha pra isso se o gráfico ajudar. Peraí, meu amigo, que eu tô enlouquecendo aqui. Tem chinelada pra tudo quanto é lado. Deixa eu ver, o que tá acontecendo? O Ibovespa na máxima intradiária. Tá bonito agora, hein? 0,20% de ganho é menos comemorável pra mim do que a curva de juros baixando. Nós temos 8 pontos base a menos nos pedidos de prêmio em média. Interpretação do IPCA 15, do ponto de vista qualitativo, uma interpretação ruim. Nem por isso, alguma gordura da curva de juros pode deixar de ser derretida ou diminuída, diz o mercado através da precificação neste momento. E o dólar vai caindo 0,72. Atenção, vamos começar a investigação aqui, hein? Vamos ver se pintou alguma novidade. Vamos lá, imediatamente pro gráfico do dólar. Tem chacoalhão na cobertura. Alô, Coutinho. Bora, doletinha do seu lado direito. Doletinha, então. Vamos no intraday, acho que a intraday vai ficar mais didático. Pronto, tá lá. Então, envelope de baixa, eu tinha falado que o dólar era. O dólar, ele confirma aquele envelope de baixa, né? Então, falei da lateralização. Cai, lateraliza, cai. Então, o dólar rompe o seu envelope de baixa no intraday. Rompe, ainda que sem confirmação, R$ 5,901. Se você quiser uma fibadinha, pode pegar daqui para cá tranquilão. Olha só, o dólar tem objetivo R$ 5,859. Só muita calma nessa hora, né? Eu acabei de romper esse candle, eu tô usando o gráfico de 4. Então assim, deixa esse cara dar uma afastada para você não entrar vendido nessa operação. Mas sim, envelope de baixa confirmado, dólar a priori para baixo. É. Putz, aquela parola que aconteceu com o dólar. O chat já adotou aqui. Sabe o que tá me cheirando esse dólar? Stop! Com Rolling Stone. Será? Stop! Com Beatles. Não? Será? Porque tava caindo 0,30, foi pra 0,80, não tem cheirinho de stop, não? A gente, ó, só um paralelo aqui, nós seguimos a investigação no paralelo, tá? Nós não encontramos nenhum fato, nenhuma novidade, e ao contrário, tá? Se você pegar, vou até dividir aqui como funciona a nossa apuração. A gente já partiu lá para os Estados Unidos, viu se mexeu alguma coisa. O Diego também tá olhando lá na Truth Media, né? Que é a rede social do Trump, ver se teve alguma declaração. Mas o fato é, dá uma olhada na minha tela aqui, ó. O DXY, ele ficou mais forte. Mais forte. O DXY, ele tá voltando pro 107,750. 107,750. Não sei se é algum efeito dessa reunião das 9h30, se saiu uma solução para diminuição no preço dos alimentos mais factível, crível, sem o espaço fiscal que não existe, e aí o mercado com isso enxuga os pedidos de prêmio, porque na curva de juros a gente chega a 11 pontos base a menos em toda a extensão. Então, muita atenção, tá? Estamos acompanhando aqui. Não te parece stop no dólar, senão a gente teria uma queda mais violenta, na sua opinião, é isso? Veja bem, se você pegar em termos de volatilidade, respondendo a sua pergunta, não acho que seja. Se você pegar, olha só, vou fazer o contrário aqui, pessoal, deixa eu dar um zoomzão mais fácil. Olha só, o gráfico do dólar, aqui não me importa o dólar, me importa a volatilidade do dólar. Legal. Então você vê que o desvio padrão tá tranquilão, assim, tive pior, tá? Se o dólar ele deu uma acelerada em um candle só, eu acho pouco para falar que se esse candle tivesse 40 pontos, ok, a gente até falava que era o Banco Central vendendo, mas também não é o caso, assim. A volatilidade ela vinha lateralizada, o mercado parado, acontece algo aqui e me dá esse candle aqui de 14 pontos, que também não é lá muitas coisas, mas não, eu acho que é um movimento natural, simplesmente pegou, colocaram alguma mudança e agora o dólar. O importante é que esta mudança me confirma um envelope de baixa. Aí eu já começo a falar. No dólar, certo? dólar. É isso. Porque você vê, o Ibov ele devolveu tudo. Haja cotação, hein? Tava caindo 0,20, passou a subir 0,20, agora está no 0-0, placar de 0-0 para o Ibov. É quase um doji, não é? Tá fazendo um dojizinho ali, olha só, abertura igual a fechamento, tem um hamburguinho montado ali, por enquanto baixista. E aí, Por que de novo, você fala hamburguinho? hambúrguer, você não tem o pão, Tem. você tem o pão e você tem um hambúrguer. O pão, o de cima é imaginário, o de baixo é imaginário, o recheio é o split. hamburguinho, Entendi, É um hamburguinho. hamburguinho, É um hambúrguer sem um os ápice pães. cerebral, você tá gostando da Gostei, Coutinho. do meu hamburguinho. Gostei do hamburguinho. Agora, uma dúvida técnica. Para ser doji,
esse hamburguinho, Ele tem que ser assim, ó. Ele tem que bem ser... fininho, não é? Não, ele tem que ser exato. Abertura igual a fechamento. Ele tem que ser... O doji, ele se Clássico é o... ele tem que ser exato. Tá. Abriu a 103.400, fechou a 103.400. Aí ele é um dojizinho. Perfeito. Tá, por enquanto aqui ele fica meio doji, meio spinning top. É o termo técnico dele. 10h20, que isso, hein, Coutinho? Tá enjoado, hein, Coutinho? Ah, lindão. 10h28, e na volta eu vou... Vocês sabem que eu sou um amante da democracia. E por ser um amante da democracia, eu vou responder aqui o glorioso Adonai. Mistérios da meia-noite que voam longe. Conhece essa música? Adonai. Pois é. Eu fiz, obviamente, uma adaptação. O Adonai, ele tá dizendo assim: que desonestidade intelectual. Quando o dólar sobe, é porque o Lula falou alguma coisa. E quando baixa, é fala do Trump. Na volta, vou democrática e respeitosamente responder aqui ao Adonai Salles, a quem eu agradeço por estar com a gente, e ao Roger também, que é o ouvinte querido que escreveu aqui no nosso WhatsApp. Daqui a pouco, porque agora tem o glorioso Guto Cerávulo, Central TC Investimentos. Vai lá, meu caro Guto, pois não? Vamos lá. Temos pergunta do nosso amigo Renato Júnior. Ele Isso. faz a seguinte pergunta: Guto, se eu comprar a put e o papel cair, preciso acionar a mesa para exercer ou é automático? Olha só, já é muito tempo automático, tá? Para quem não sabe, no exercício basta estar 1 centavo, tá, a favor, ou seja, então um exemplo, tá? Eu comprei a put de strike 30, fechou a 29,99, vai ser acionado. Tá, ok? Então ele é automático sim, tranquilo. Agora uma coisa importante, você pode negociar a qualquer momento. Tá comprado no papel, tá comprado na put, você não precisa esperar o vencimento, tá? Liga aqui para a mesa, liga para o TC, te bota isso aí para você no robô e você casa isso aí na paridade, praticamente o mesmo preço, tá, que você vai exercer lá no vencimento. Se bobear, a gente consegue até uma gordurinha aí, né, se não ficar muito dentro do dinheiro, tá bom? Agora vamos lá, vamos falar aqui de Bradesco. Isso aqui é Bradesco no semanal. Turma, a gente tentou pegar o rompimento, né, com compra, com uma put junto. A gente sabe, Banco do Brasil tá dando um show, andando legal. E a parte boa, Léo, é que eu falei aqui de a gente comprar a put, né, de pagando ali 1,90, 1,80 no preço, é que se o papel andar 40%, você está posicionado no papel ainda, né? Você não usou o seguro. Ninguém compra seguro querendo usar seguro, né? Todo mundo quer que o negócio vá para frente. Agora, com relação a Bradesco, tá? A Bradesco está numa região de suporte, está feio, voltou para dentro da congestão, mas eu quero chamar a atenção disso aqui, ó, muito suporte nessa região, tá? Tô falando aqui desde 2020, olha aqui, ó, 2018. Então é uma região que é respeitada, tá? Não quer dizer que vai subir no curto prazo, mas ela é respeitada, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos olhar operação, tá? Que seja interessante para ganhar taxa, aproveitar a alta volatilidade. Dá para fazer? Dá. Então, olha só, o próximo suporte que eu vi, 10,90. Então, 10,90, um strike abaixo de 10,90, talvez fique interessante para fazer, né, um financiamento. Acabei de buscar aqui a operação de financiamento. Para quem não sabe, é a famosa venda coberta, compra ação, vende call. Tá? Estou falando da call de strike 10,75 para 21/2, 20 dias úteis. Vamos lá. Estou falando da BBDC Bola 110, tá? Bola 110, 2,10 de taxa. E olha só, para você começar a perder dinheiro, você está posicionado a 10,50, tá? Então, pô, o que você faz? Tá numa zona de congestão, tá lateralizado, né? Tá com uma vol alta, então uma venda coberta faz sentido muito, tá? 2%. Lembrando o seguinte, Leozinho, eu sempre já mostrei aqui nessa conta, talvez quem é novo, né, aqui no nosso canal, olha só, você manter, tá, uma média de crescimento de 2% ao ano em juros compostos, tá? Em 3 anos você dobra o capital e sobra. Então, galera, é excelente investimento. Beleza? Beleza. Então tá aí, é isso aí, ó. Tá aí, ó, Bradescão, tá, para fazer financiamento. E outro recado para vocês. Você quer conhecer um pouquinho mais de derivativos? Quer conhecer um pouquinho mais de long and short? Turma, cola para dentro da estação do TC, procura o meu perfil, @GutoCerávulo.
Eu tenho uma aula completa, tá? De long and short. Turma, eu estou trazendo para vocês, são 25 anos de experiência praticamente, tá? Desde 2007 como gestor profissional, não é trabalhando com gestão, gestor profissional registrado na CVM. Anos e anos de análise técnica e tradando muito derivativos, tá? Tem uma aula completa de introdução às opções. Eu tenho lá, poxa, bota aula para vocês. Eu tenho, né, um level up que eu explico mais sobre essa matéria. E isso daqui, ó, é nota 10. Turma, eu falo e falo muito, tá? Disso aqui, ó. Financiamento mudou a minha vida. Eu peguei um mercado de alta, tá? Um mercado de alta bom. Ó, você pega um mercado de alta bom, paga bom dividendo, ação com bom fundamento. Galera, é o seguinte, você não vai ficar rico. Ah, vou ficar ganhando 70, 80 mil. Não, você vai pegar seu patrimônio e vai performar no seu patrimônio. Isso é importante. E você vai ficar rico ao longo da sua vida. Tá? Esse papo, pô, day trade, ganha dinheiro, ganha sim. Tá? Mas Muito assim, bem. é osso duro, é difícil. Não estou dizendo que é impossível, é osso duro. Agora, financiamento, ganhando a grana, galera, assim, ó, taxinha, bonito, você vai enriquecer sim. Essa é a operação. Ação de bons fundamentos, pagadora de dividendos, com venda de call junto. Pessoal, fico por aqui. Um beijo no coração, faca na caveira, dinheiro na carteira. Chicote neles. Olha, garoto, vamos que vamos. o Guto Serafo empolgou, hein? Tá animadinha, tá soltinho, né? Que nem arroz do Guto Soltinho, Serafo. né? Soltinho, Tá soltinho, soltinho. né? Valeu, Guto. Um abraço. A gente volta a falar na segunda-feira. Guto Serafo, Central TC Investimentos, ao vivo aqui com a gente. Amigos, a curva de juros chega a 12 pontos base meio ou 13 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. O dólar chegou a tocar mínima. Coutinho, TC News faz diferença, hein? Faz. Você disse há pouco. Opa, Léo, nesse patamar confirmou o envelope de baixa. Como quem incentiva. Você tem mais segurança ainda de que o dólar vai para baixo. E foi. Ele renovou mínima nos R$ 5,882. Aí, bateu lá, voltou um pouquinho. Tá agora em R$ 5,893, Coutinho. Bora, é isso daí, ó. Cai, lateraliza, cai, rompeu R$ 5,901. Sobe nos últimos 4 minutos, mas faz a mínima em 5,80. Então o dólar agora é baixista. Agora tem que ver qual é o próximo ponto de entrada, né? Você vai entrar no rompimento, você vai entrar na retração de Fibonacci, você vai entrar na média, enfim, o que vocês acharem. Mas agora, por enquanto, é só aguardar nova inflexão, dólar para baixo. Muito bem. Ó, nós temos o seguinte. Ó, o Jensen Marim tá falando aqui do Guto, Ulisses Berberia também. Quem mais? O glorioso Alexandre Martins. Maravilha, são as oportunidades que a Central TC Investimentos identifica com o Guto. Mandar um abraço aqui para os quase 2 mil simultâneos que seguem com a gente. E o glorioso Thiago X-Trader, que também está na área. Bom, agora, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Eu recebi aqui, ó, o glorioso Roger no WhatsApp. Ele me escreveu. Não só o Roger, como também me escreveu aqui o meu amigo... Ih, rapaz, é tanto comentário. As participações... Aqui, o Adonai. Pô, até brinquei com o Avorrai do Zé Ramalho. Teve um telespectador que escreveu aqui. Falei assim, pô, não, é Avorrai. Não sei, foi uma liberdade poética. Mas o que o Adonai escreveu foi assim. Que desonestidade intelectual. Vocês dizem aí que quando o dólar cai é por causa do Trump. E quando o dólar sobe, é por causa do Lula. Vamos lá. Primeiro, Adonai, o dólar subiu muito por causa do Trump. E cansamos de falar isso aqui, não é? Então, o que você está vendo agora é uma realização da alta do dólar em função de um Trump percebido como mais moderado. Esse é o primeiro ponto. Senão, a desonestidade intelectual está vindo até de uma outra ponta, né? Se você acompanha o nosso trabalho, você sabe que a gente por muito tempo narrou o estresse e o fortalecimento da moeda americana em função do Trump e não apesar dele. O que ocorre agora, no entanto, é que com a caneta na mão, o que vai se precificando é um Trump mais moderado, que tem mais a estética de um Scott Bessent do que a estética da sua retórica eleitoral. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu gostaria que você me dissesse, porque de fato pode haver. E se houver, nossa obrigação é contar aqui para todo mundo. Se há algum fato, alguma declaração, algum ponto que toque em Lula e política local que tenha contribuído para a queda do dólar. Eu vou ser o primeiro a trazer aqui, o primeiro. Se você disser para mim assim, não, Léo, ele falou tal coisa, descomprimiu o risco. Pode mandar, eu pago a notícia agora. Eu não encontro. Pelo contrário, eu continuo vendo que os fatos locais ajudam mais a contribuir ou ajudam mais a desorganizar a expectativa
do fiscal, portanto curva de juros, portanto câmbio, do que o oposto. E vejo que esse alívio cambial tem muito mais a ver com essa descompressão internacional do Trump do que com uma melhora do balanço local. Mas se houver algum fato que me contradiga, meu compromisso é com o fato, não é com o viés A, B, C ou D. E aí eu pego carona com o Roger, que chegou a escrever aqui, é um ouvinte que acompanha a gente há muito tempo. Um cara super respeitoso, tá com a gente já faz um período já. E foi interessante a troca que eu tive com ele, eu até ia escrever pra ele, falei, não, acho que é mais legal trazer pro ar. Porque ele escreve assim, gosto muito da cobertura, mas a abordagem política, não sei, gera ruído. Eu amo meu país, o Brasil é o melhor país, o melhor povo do mundo, sempre estarei torcendo por ele. Quer dizer, ele já foi por um lado, que eu falei, pô, então já entendi o ponto. Que é o seguinte, Roger, todos nós aqui torcemos muito pelo país, tanto quanto ele. O Coutinho torce, você torce, etc. Nosso compromisso aqui é, sob a luz da precificação, entender como o mercado interpreta e precifica determinados fatos. Então, cuidado ao apontar viés, quando na verdade o viés pode ser seu. Porque quando nós vimos aqui manchetes positivas, quando a gente viu ancoragem de expectativas e afins, e a gente viu o dólar cair para 4,80, a curva de juros acomodar, as pessoas esquecem, o mercado chegava a enxergar uma Selic em 9%. O mercado chegou a precificar em algum momento uma Selic na faixa de 1 dígito. E nós estávamos aqui para contar essa história. Sim. Como também estamos para contar que agora o mercado passa a precificar uma Selic em 16. Errou para baixo ao precificar 9. Pode errar para cima ao precificar 16. Mas nós precisamos contar essa história e os efeitos dela, para que você, independente da sua visão de mundo, independente do seu viés, e todo ser humano tem, consiga tomar a melhor decisão na hora de alocar os seus recursos, alocar os seus investimentos. Enquanto nós nos mantivermos focados nesta missão, a TC News estará honrando o seu tempo. Quando a gente abandonar essa missão e passar, em função de uma pauta A, B ou C, a dizer que é mais legal A, B ou C, sem compromisso com a precificação dos fatos, aí realmente eu acho que descarrilhou. E enquanto eu estiver aqui, não vai acontecer, garanto, e eu falo por mim e por todos, porque é um compromisso coletivo da equipe. Então eu quero agradecer ao comentário que veio aqui do Adonai Salles, ao comentário do Roger, porque me dão a oportunidade, de tempos em tempos eu faço isso, de organizar aqui qual é a nossa missão. E não significa que nós não possamos errar. Eventualmente nós vamos errar, mas o nosso compromisso não é com erro, nem com a torcida, nem com o viés. E a premissa de que a gente gosta do país e quer que o país dê certo, essa vocês podem considerar enorme. Nós temos 10 horas com 40 minutos, 20 para as 11. Sabe o que isso significa? Que o tempo passa a torcida brasileira. Que o tempo voa, ele não perdoa. Por isso, alguns dos pedidos que a gente separou. O Fábio Borges, por exemplo, tá pedindo para você N1VO34. N1VO, cara do Coutinho. N1VO34. Vai, Coutinho! Bora. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada no gráfico para entender esse trem. O diário tá ruim, vamos pro semanal. Semanal é melhor. Olha só. Paralelismo, plano e plano, pode ser uma chamada. Olha só, parte inferior do gráfico, região de compra sem figura. Acho que é um ativo que vale ser namorado. A minha mínima 5543, o ativo cota 6678. Sobe na semana, cai desastrosamente semanas anteriores. Acho que é um ativo que pode ser namorado. Compras parceladas, preço médio positivo. Momento, acho que eventualmente ainda não. Olha só, o ativo guepa no dia de hoje, mas de qualquer forma também guepou aqui no final de dezembro, arrebentou para baixo. Então, vale o namoro. Compras em pequenas quantidades, com preço médio positivo, pode ser uma boa entrada. Bom, nós temos 10 horas com 41 minutos. Você consegue ajudar o Vinilson Brito, grande Vini? Ele está dizendo, o Levate já opera o mercado há um bom tempo, mas eu gostaria de acrescentar dividendos sintéticos aos meus proventos. Será que tem algum caminho por aí? Guto Cerávulo. Guto Cerávulo é o mais Guto indicado? Cerávulo, sem a menor dúvida. Então, meu amigo Vinilson Brito, que salvo engano é a primeira vez que participa no WhatsApp, pelo que eu tenho aqui no histórico, é a primeira mensagem dele, também vi ele no chat. Guto Cerávulo é o cara. O que você faz? tc.com.br, Vinilson. Vai lá, se cadastra, acha o Guto Cerávulo. Chama na chincha, fala, Guto, me ajuda aí, Guto. Poderia estar matando, roubando, eu só quero acrescentar dividendos sintéticos aos meus proventos. E ele vai te ajudar, tá bom? Ele também pergunta do Jefferson Latos. Semana que vem, Latos está de volta, às terças e quintas, das 11h30 ao meio-dia. Nosso Latos, férias intermináveis de Latos. Foi lá para Disney, foi para Wall Street. Latos estará de volta semana que vem. E vem muita novidade. O Manhã TC News e toda a nossa programação cada vez mais
constante aqui. Pô, que isso, o Vinilson tá com a gente há 5 anos. Aí Ele é do tempo do Rádio Além, aqui da TC Rádio, tá bom. Teve até alguém escrevendo assim, por que você fala ouvinte às vezes? Porque nós nascemos TC Rádio, então é mais forte do que eu. Fora o fato de a gente se preocupar em ter uma linguagem que permita você acompanhar a gente não dependendo da imagem. Claro que na análise gráfica, o cara que tem a dependência da análise gráfica, ele vai olhar ali bonitinho para ver os suportes e a resistência. Mas tem muita gente que apenas nos ouve, não necessariamente nos vê enquanto está acompanhando o conteúdo. A gente já recebeu muito desse feedback. Então por isso a gente se preocupa com uma linguagem que é até mais próxima do rádio. Vocês devem perceber isso em comparação com outros veículos. Então um abraço aqui para o Vinilson. Muito bem. Quem mais aqui? Deixa eu ver. O glorioso Alexandre Martins, o Paulo Pis está na área. Bárbara Venuti, Léo Levati, presidente de 2026. Muito obrigado, Coutinho ao vice. Quem mais tá aqui, ó? O René O Paulo Maciel falando da Fiboninha. A Fiboninha está muito calada. A Fiboninha, no destaque final aqui, vai interagir com o pai dela. Pode ter certeza. O LB também tá por aqui. Pô, obrigado pelo carinho de vocês aqui. Né? A galera comentando aqui um pouquinho da minha conversa. E assim, numa boa, tá? Não tô aqui pra expor ninguém. É que eu acho que é saudável, sim, de tempos em tempos a gente lembrar que viemos, né? Qual que é o propósito da nossa cobertura. Obrigado, são vários comentários bem legais aqui que me honram. O Juliano também tá aqui. Eu quero pedido, cadê pedido? Paper, dá tempo de 2. Rapaz, aqui, pose 3. Pronto, o Ike Grafista tá comentando que pose 3 tá beliscando resistência. Vamos lá, meu caro Coutinho. Bora, vamos lá, positivo. Tá, então vamos lá, vamos tirar essas linhas que elas não nos interessam. Positivo tá dentro de um longo canal. A sua mínima projeta R$ 4,78, a sua máxima projeta 675. É uma compra em região de compra sem figura gráfica de compra. Mesma história, podemos pegar aí plano e plano. Então, assim, com a diferença que essa, fique atento, né? E aí eu acho que esta é a observação do Ike Grafista, que o ativo está embaixo de uma resistência. Então, também não é o melhor momento, tá? Então é um papel que tem um upside que, se você desligar aqui, deixa eu fazer uma conta rápida, 20% de upside, tá? Só que eu acho que hoje, especificamente, não é o melhor dia para você entrar comprado nesse cara. Aguarda o rompimento da linha central, eventualmente na manutenção de alta, compras parceladas, com preço médio positivo. Nós temos 10 horas com 45 minutos. Obrigado, Coutinho. Tem mais pedidos aqui. O povo vai mandando ver. Vai dar para colocar um pedido do chat e também um pedido do nosso WhatsApp. Quer ver só? Vamos lá com o glorioso Torresmo Milanesa, pedindo Brave 3. Brava Energia. Brava Energia, vamos lá, vamos dar uma olhada. Brava é o famoso canalzinho, né? Então tá lá. Mercado sobe, lateraliza, sobe. Mercado bateu ali no 2606, corrige. O que você faz? Translada o Fibo. Pega o Fibo agora e joga esse cara daqui pra cá. Deixa a Brava cair. Deixa eu só ligar o imã. Deixa a Brava cair. O ponto de toque dela é 21,65. O ativo cota 2289. Então, qual é o caminho do papel? Cai. 2165 inflexiona ou inverte. Continua subindo. Quem está comprado passa um aperto nas últimas 2 semanas. A primária permanece altista. O seu stop é abaixo de 2165. E pra gente fechar, o Rogério, pelo WhatsApp, tá pedindo INTB3. INTB3. Isso Intelbras, bora. Isso. Vamos dar uma olhada, vamos ver o que a gente tem aqui. Da terceira não passa. E da terceira não passou. E agora tá lá com o envelopezinho de alta. É isso daí, tá vendo? Da terceira não passa, da terceira não passou. Envelopezinho de alta, quem tá comprado pode respirar em Intelbras. Nota que, lamentavelmente, eu perco todo o meu histórico de papel, assim, eu não tenho nada. Então, é um trade especulativo, é uma compra especulativa sob suporte, levemente alicerçada num envelopezinho de alta, cuja sua máxima é 15,36. Muito bem, nós temos 10 horas com 47 minutos. Intelbras. XP reforça a ação como top pick, mesmo com deterioração macro. Último gancho noticioso que o Diego encontrou e que certamente pode ajudar a explicar uma boa vontade maior com o papel, caso se concretize. Nós temos 10 horas com 47 minutos, 13 minutos para as 11 da manhã. Bom, Coutinho, a verdade é que nós não temos mais tempo. Adorei mais uma semana, tabela boa.
Agora, conversa com a Fiboninha pra gente se despedir. Olha lá, ó. Pra Fala, final de meu semana. amor. Papaizinho, Oi. Fala. papai, cadê Oi. o Moreno? O Moreno tá de férias, volta semana que vem ou ainda na outra? Volta 6 de fevereiro. 6 de fevereiro. Moreno vai Papai, demorar... quero Oi. férias de novo. De novo, amor. Tá bom. Semana que vem a gente vai viajar. Quero ver o Pateta. Não, o Pateta tem que ir pra Disney, meu amor. E tá caro. Se controla. Eu tô Quero controlado. ver o meu. Pateta. Eu tô controlado. Tô meu. irritada. Por que você tá Quero ver o Pateta. Você vê que a Fiboninha no comando do Joel tá mais agressiva. É mais impaciente a Fiboninha. Calma, meu amor. Eu levo você pra Disney, então. Tá? Pronto, agora ela vai ficar feliz. Fica calma, por favor. Posso terminar? Merda. Tchau, Coutinho. Tchau, Fiboninha. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Um abraço pra vocês. Quem eu não ver mais, a gente se vê segunda. Eu volto às 14 horas. No almoço de negócios. Tchau. Grande.